pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um podcast da Evomilk. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. E hoje, para falar dos prejuízos da CCS alta para o fornecedor de leite, nada melhor do que uma especialista no assunto. Nossa convidada hoje é Ana Cláudia, ela é médica veterinária, ela é doutoranda e ela é cofundadora da Milk Care, que é uma consultoria, e uma página de sucesso no Instagram. Ô, Ana, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. É uma honra te receber aqui. Você sabe o tanto que eu fiquei feliz quando você aceitou o convite. Seja bem-vindo ao nosso papo e eu queria que você contasse um pouco da sua jornada para a nossa audiência. Joia, Sara. Obrigada primeiro pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, que é a CCS na produção de leite. E a gente então começa. Eu falo um pouquinho sobre como que eu cheguei aqui hoje na Milk Care, Eu formei em 2012 na UFMG e assim que eu saí da faculdade de veterinário, já saí fazendo consultoria com a qualidade do leite. Então eu tenho aí cerca de uns 10 anos que eu trabalho exclusivamente nessa área da qualidade. Aí ao longo desse tempo, eu acabei fazendo 2 pós-graduações, fiz um mestrado e hoje eu estou no doutorado. No meio do caminho, eu fiz uma transição de tipo de serviço que eu estava ofertando. Então, no início, eu fazia consultoria na qualidade do leite, então eu atendia principalmente fazendas, então eu fazia rotina de ordenha, treinamento da mão de obra e tudo mais. E aí, em 2018, teve uma virada de chave, porque as pessoas queriam trabalhar com qualidade do leite, mas não tinha profissional para a qualidade do leite. Então, eu atendia São Paulo, Rio de Janeiro, eu morava em Minas Gerais, Então, eu atendia várias regiões de Minas Gerais, eu ia para São Paulo, Rio de Janeiro, porque não tinha profissional para isso. Aí a gente viu esse espaço, de, poxa, é uma área tão importante, a gente precisa de gente para trabalhar. Então, quando a gente começou, então a gente criou a Milk Care, eu e meu sócio, o Tainan, que também é veterinário, e aí a gente falou assim, vamos espalhar o conhecimento da qualidade para quem seguir a gente na internet, E trazer esse conhecimento que a gente sabe que ele é importante. E aí, no meio do caminho, os técnicos, os veterinários, eles falam assim, poxa, Ana, é muito boa a página da Milk Care, tem muito conteúdo legal, mas a gente precisa de um conteúdo mais denso e até, assim, um conteúdo para a gente ter um passo a passo de como que faz na fazenda, aqui que a gente tirar dúvida de casos clínicos e tudo mais que acontece. Foi quando a gente teve a ideia de criar uma mentoria. E então, hoje, a gente treina profissionais para trabalharem com qualidade de leite. Então, dentro da Milk Care, a gente tem uma mentoria que tem aí mais de 80 alunos, espalhados no Brasil inteiro, Paraguai. E aí a gente treina veterinários ou outros técnicos que querem trabalhar com qualidade de leite. Então, por eu estar no doutorado, eu não consigo conciliar, estar a campo com o doutorado, mas eu consigo, nas horas da noite, fazer esse treinamento com o pessoal. Então, hoje a Milk Care, que nasceu como uma consultoria, se transformou em ensinar pessoas a fazer consultoria. A gente está aí capilarizando o serviço, o que é muito legal, se a gente para pensar. Sim, e basicamente é isso. Aí hoje eu estou aqui. Exato. Não, legal demais. Eu falo que a internet permitiu isso, A gente chegar em muito mais lugares, Seu conhecimento chega em muito mais lugares. Muito legal. E a gente vê assim que às vezes o trabalho, por exemplo, na qualidade do leite, ele é tão importante e tem regiões que ele não existe porque o conhecimento da importância não chegou. Então, não tem a sensibilização nem do produtor, nem do técnico da importância que é se preocupar com a CCS, se preocupar com a CPP, se preocupar com a mastite, Então, a internet, ela te dá essa visualização, Tem muita gente que entra em contato com a gente na Milk Care que, assim, Ana, eu tinha um tanto de problema, eu não sabia, e só de seguir a sua página e com os conhecimentos que a gente tem aqui, com as lives que eu fico vendo, já consegui mudar muito a realidade da minha fazenda. Então, a gente vê que isso é bem legal. Eu acho assim, são dois personagens ali da cadeia produtiva que ainda falta muita informação para eles sobre essa parte, da CCS, que é o produtor de leite e que são os técnicos. Assim, eu estive em campo por um longo período e eu não sou veterinária, não sou da área. E você acaba assim que encontra poucas pessoas preparadas para trabalhar com qualidade do leite, que entende de CCS. Então, assim, a gente ainda tem ainda falta profissionais ainda para que entendam dessa área, Sim, e a gente vê que
mudou. Eu que tenho 10 anos que eu estou na área, eu vejo que a forma como a gente lida com a qualidade do leite, ela mudou muito nesses últimos 10 anos. Então, tem muita coisa que eu fazia 10 anos atrás que hoje a gente fala, não dá mais certo, entendeu? E aí, essa mudança também, assim como tem pessoas que já estão trabalhando com qualidade do leite, mas que precisam de se atualizar, vem gente nova já com uma pegada nova também, sabe? Então, a gente está sempre vendo essa mudança acontecendo. E o produtor, ele está cada vez mais engajado. Então, às vezes, o que a gente ouve muito é assim, na minha região, o produtor ele não está interessado. Mas, às vezes, o produtor ele não está interessado porque ele não sabe nem que ele tem o problema. Quantas vezes eu já cheguei e perguntei assim, tá, mas tem mastite na fazenda? Aí a pessoa fala, não. Eu falo, não tem ou você não sabe se tem? Aí a pessoa, tá, não sei se tem. Eu falo, faz o TNT e me conta. Ou faz o teste da caneca e me conta. Coisas básicas, né? E aí a pessoa faz e fala, putz, tem. Eu falo. Viu, né? Ô, Ana, e conta pra gente, né, o que é CCS e o que é uma CCS alta? Essa pergunta deve valer quantos milhões de dólares? Olha, eu acho que eu respondo essa pergunta pelo menos umas 3 ou 4 vezes por período. Então, de manhã, se eu abrir o direct da Milkcare, tem essa pergunta. Se eu, de tarde, seja quanto for, essa pergunta está aí. E é uma pergunta muito válida, né? A CCS, na verdade, ela é uma sigla, né? A palavra, ela é contagem de células somáticas. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? A gente tem um teste que faz a contagem, então, né, a contagem das células somáticas. E as células somáticas, elas são, na verdade, elas são constituídas de várias coisas, né? Um grupo de células que está dentro do leite. Então, a gente tem as células de defesa e a gente tem as células que são a descamação do epitélio. Porque a gente, quando a gente está trabalhando a parte da glândula mamária, a gente sabe que como a glândula mamária, ela produz leite, é um epitélio que ele é altamente ativo. Então, a gente precisa de renovação. Então, essas células, para elas estar sempre ativas, elas precisam estar renovando. Então, essa renovação, ela acontece com descamação. E essas células de descamação fazem parte do grupo que é as células somáticas. Tanto que a gente fala assim, que olha, quando você faz o teste que te dá a contagem dessas células, então, que vai contar quantas células de defesa e quantas células de descamação tem, não faz o diferencial, mas te conta quanto tem, essa contagem, ela nunca vai ser zero. Nunca. Por quê? Primeiro, porque o corpo ele precisa de ter células de defesa. Então, imagina a glândula mamária sem nenhuma defesa. A vaca ia estar constantemente em mastite, né? Ela não está porque ela tem uma célula de defesa ali. Sim. E a renovação do epitélio, ele tem que acontecer para a vaca continuar na produção de leite. Então, quando o pessoal pergunta o que é a contagem de célula somática, eles perguntam, e a minha vaca pode ter contagem de zero? Tem como eu fazer? Eu quero que a minha contagem da célula seja zero. Eu falo assim, gente, não tem como. Porque, assim, né, normalmente o animal ele precisa de ter uma contagem. Qual que é o problema? É a segunda parte da pergunta, né? O que é a contagem alta? A contagem alta, ela diz pra gente que essa glândula mamária, ela tá inflamada. Que é o quê? Olha, normalmente ela tem uma contagem normal, mas quando acontece alguma coisa, que a gente não sabe o que é, o corpo vai responder com uma inflamação. E essa inflamação, como é que a gente sabe que a vaca está com a glândula mamária inflamada? A gente tem os sinais da inflamação, né? Vermelhidão, inchaço, dor. A gente tem esses sinais. Só que existe um sinal que ele acontece antes do sinal clínico acontecer, que é o quê? O aumento dessa célula somática. Então, antes da vaca ter uma vermelhidão no úbere, ela já vai ter uma inflamação acontecendo. Então, a célula somática já vai estar elevada, porque as células de defesa já estão chegando em maior quantidade, mais do que o normal, para fazer a resolução dessa inflamação. Só que a gente tem que lembrar que mastite, que é inflamação, né? Ites é inflamação da mama, né? Mastite. Ela, inicialmente, ela vem com o aumento da célula somática. Então, tem que ter o aumento da célula somática para a inflamação estar acontecendo. E é uma coisa boa. A gente precisa que a glândula mamária tenha que a inflamação aconteça para resolver o problema que tem dentro dela. Porque às vezes as pessoas não querem que a glândula tenha inflamação. Eu vou cortar a inflamação para evitar. A gente tem que lembrar que não, que a inflamação ela é legal. Ela tem que acontecer, só que ela tem que acontecer no nível ok. O problema é quando a célula somática aumenta muito, ou seja, uma inflamação muito fora do normal,
ou quando essa inflamação ela fica crônica, que é quando o quê? A vaca tem a célula somática elevada por muitos meses, ou a célula somática do tanque está com a contagem elevada há muito tempo. Aí é um problema. Agora, quando acontece devagar, de uma hora ou outra, ou de vez em quando, isso faz parte, sabe? É normal acontecer. Assim, pensando que tem um processo ali, né? É fisiológico que ele aconteça. Exato. E aí, qual que é a explicação, né, para a relação entre CCS alta e a redução de produção? Essa lógica de pensamento ela é muito interessante porque entra, inclusive, o que a legislação traz para a gente sobre parâmetros de célula somática, que também é uma coisa que confunde bastante. Quando acontece a inflamação na glândula mamária, acontece que essa inflamação ela acontece na glândula e a glândula produz leite. E o que vai estar diretamente relacionado com essa inflamação, na maioria das vezes, são as células que produzem o leite. Então, o que acontece? Eu começo a ter lesão nessas células que produzem leite. Então, elas vão parar de produzir leite, ou elas não vão produzir leite da forma como ele deveria ser produzido. Então, a gente tem mudança da constituição do leite. Então, quando eu tenho a presença da mastite, quando eu tenho o aumento da célula somática, eu diretamente vou ter uma diminuição da produção, porque essa inflamação vai estar lesionando as células que produzem o leite dentro da glândula mamária. Tem uma coisa muito legal que acontece quando a gente vai para a fazenda fazer treinamento, é a mudança da percepção do que é a glândula mamária. E quando a gente vai para a fazenda, o ordenador acha, o ordenador, o produtor, até mesmo o técnico, ele acha que a glândula mamária ela é uma coisa que é oca por dentro. Né? Assim, como é que é por dentro da glândula mamária? Aí a pessoa fala, sei lá, tem um balão aqui, né? Tem um espaço onde o leite fica, né? E aí, quando eu faço treinamento, eu pego uma glândula mamária de um abatedouro, levo para a fazenda e a gente abre ela na hora, para o pessoal ver como é que é. E aí eles ficam impressionados, porque eles têm uma ideia que a glândula mamária é um buraco, e na verdade não é. Ela tem uma massa dentro, né? O parênquima ali, o tecido secretor, ele é muito denso. Então, a gente tem muita célula produzindo leite ali. E quando qualquer local daquele está inflamado, eu tenho perda daquelas células. Então, eu tenho perda da minha produção da produção de leite da vaca, né? A vaca perde a produção de leite porque essas células estão sendo danificadas por causa da inflamação. Entendi. Não, e é muito engraçado, tô pensando aqui, é muito engraçado isso, né? Porque realmente, assim, as pessoas não têm muita noção do que é, né? Fala assim, tá bom, tem uma inflamação, mas parece que é só um balão aquilo ali, né? Assim, de onde que o leite está sendo produzido, né? Se é um balão que armazena o leite, ok, mas o leite vem de onde? Né? Não, e então... assim, eu achei legal você falar que o exemplo, né, de levar uma glândula ali pra lá, né, e abrir, porque realmente, né, e você, o que acontece? Você mostra pra pessoa, eu falo que não tem nada aqui melhor do que a pessoa conhecer. É o único jeito que ela tem de entender, ela tem que ver, olha, viu? Agora você entendeu por quê, né? Não tem jeito. Foi assim, igual toda essa parte que a gente fala de higienização, bababá, a gente ainda vai falar aqui na frente. Quanto que você consegue provar numa fazenda que dá resultado depois que começa a dar resultado? Aí ele falou assim, se você lavar todos os dias a sua ordenha, você vai ver que vai baixar o seu CCS. Aí daqui 1 mês ele vê o resultado, né? Não tem outro jeito. A CCS a gente tem esse problema assim, porque como é uma coisa que está ligada... Porque a mastite, né, a inflamação na glândula mamária, Peraí, muito doido aqui. Meu celular, eu não sei o que aconteceu, mas ele simplesmente resolveu... tá no silencioso. Ouvir a minha voz e falar qualquer coisa, mas enfim. Desculpa. Não, tá joia. Eu acho que essa parte é interessante, porque assim, o pessoal fala, né, que o leite está ali na glândula mamária. E aí, quando a gente vai trabalhar com a mastite, que é a inflamação dessa glândula, ela acontece por 1 milhão de coisas. Tem 1 milhão de possibilidades que vão culminar na mastite, que é a inflamação. E a grande questão é que até você descobrir quais são os fatores que naquela fazenda vão influenciar para a ocorrência da mastite naquele animal, naquele teto, você demanda um tempo para isso. E aí as pessoas querem um resultado rápido. Eu falo assim, gente, isso não é CPP, porque quando a gente vai falar de limpeza... Lava, né? Você limpou novo. Hoje, exato. Lavou, tá novo. Limpou hoje, amanhã tá ótimo. Agora, a CCS não tem como, porque como ela pode acontecer por causa de um tanto de coisa, por exemplo,
Se hoje fez calor, vai ter vaca que pode dar mastite. Se hoje o bebedouro, lá no meio do pasto, estragou, não tem água, vai ter vaca que vai dar mastite. Se o aspersor da sala de espera não está funcionando, vai dar mastite. Sabe? Então, assim, Sim. tem muita coisa que pode acontecer e todo dia vai ter coisa que vai acontecer e não vai acontecer. Então, a gente tem que ficar ali manejando, sabe? Então, a grande O negócio... jogada que eu acho é assim, o que a gente tenta passar para o técnico que hoje faz a mentoria com a gente? A gente tem que chegar na fazenda de cabeça aberta e fazer o máximo de levantamento para o que é que pode acontecer. Às vezes nem está acontecendo, mas pode acontecer que vai dar mastite nesse animal. Cada fazenda tem uma coisa. Por isso que demora para resolver, né? Então. Sim, sim. E aí, qual que é a perda, né, da produção em razão de uma CCS alta? Então, aí, né, quando a gente entra na questão da CCS alta, a gente tem alguns fatores que a gente leva em consideração. Normalmente, o que a gente fala? A gente fala assim, olha, se o animal ele tem a CCS alta, mas não tem a mastite clínica, então ele tem a CCS alta, ele está com um processo inflamatório, mas ele é subclínico, não tem sinal clínico ainda. Normalmente, a perda aqui está relacionada com até uns 20% da produção de leite. Agora, se esse animal ele entra num processo de mastite clínica, que é uma célula somática elevada, e com sinal clínico, essa perda ela é altamente variável. Porque você pode ter animal que vai perder 20%, 30% da capacidade de produção de leite, como vai ter animal que vai perder totalmente a produção, dependendo da intensidade do sinal clínico que a gente tem. A grande questão é que, se o animal ele tem a mastite clínica, pode acontecer dele voltar à produção de leite normal depois de um tempo. Na mastite subclínica, esse animal ele normalmente tem a CCS alta, então ele vai ter a sua perda de 20%, só que ela é cumulativa. Então, vai passando tempo, essa inflamação vai ficando persistente ali na glândula mamária, e aí essa perda ela pode se tornar maior quanto mais crônico esse animal fica. Mas, normalmente, para a subclínica, a gente trabalha com uma perda de 20%. Agora, a clínica, aí vai variar de acordo com o grau, né? A intensidade da mastite que a gente tem nesse animal. Sim, sim. A gente chega, né, assim, já cheguei em alguns currais da vaca não tá saindo nada, né? Só pus em todos os quartos, né? Mas uma observação que eu queria fazer até sobre a questão anterior que a gente estava falando é que é o seguinte, né? Uma fazenda já tem várias pessoas, geralmente mais de uma pessoa geralmente está ali trabalhando. Aí você tem todos esses pontos que você observou da água, se fez calor, se não fez calor, de quanto que ela andou. Aí tem mais o animal e tem mais cada quarto mamário. Então, assim, é uma doença muito complexa mesmo, né? Porque o animal, eu falo assim, e o negócio que o úbere da vaca, pra mim, assim, é a parte mais sensível que tem dela. Né? É a parte mais sensível e a parte que mais interessa, né? O que interessa uma fazenda de leite? Se não for o úbere da vaca, não é mais nada, não é, né? É que o produtor, se ele tem a fazenda porque ele vende o leite... Sim, o leite vem da glândula mamária. A nutrição é importante? Muito, porque ela precisa de comer para dar leite. Ok. Reprodução é importante? Sim, porque a cada novo parto ela renova a lactação e está produzindo. E dá leite. Perfeito. Só que de que me adianta ter a reprodução linda, maravilhosa, a nutrição linda, maravilhosa, se na hora de tirar o leite, essa vaca tem uma mastite, essa vaca perde um peito. Então, assim, é muito engraçado, porque tem essa desconexão tanto do produtor, quanto do ordenador, quanto do técnico, da importância da qualidade do leite. E, às vezes, a desconexão é tão grande que eles acham que o animal ter mastite não influencia as outras áreas. E isso, tipo assim... Exato. Mas depois a gente vai voltar nesse assunto que vai ficar mais quente. Tá. Mas aí... Vai ficar bem quente, na verdade. A maioria dos estudos mostra, né, que as perdas de produção causadas pela mastite subclínica são o principal componente do custo da mastite, né? Tem um gráfico que ele é muito antigo e ele é muito atual. Na verdade, não é um gráfico, é uma figura, né? Que é um triângulo. E aí, na ponta do triângulo, o triângulo é feito de vacas, tá? Imagina então um triângulo feito de vacas. Aí ele pega só a pontinha do triângulo e fala assim, e colore esses animais de forma diferente. Fala assim, isto são os casos de mastite clínica do rebanho. Que você tem. Isso. E tudo embaixo é a mastite subclínica.
Às vezes tem, tipo, 3 animaizinhos e tipo, vermelho, o restante tudo laranja, que é tudo subclínico e que o camarada não sabe. Exatamente. Porque qual que é a grande questão? O pessoal está acostumado a trabalhar com o que vê. Então, precisa que o animal tenha a mastite clínica, que seja sinais perceptíveis, porque às vezes a vaca tem um sinal clínico, mas você tem que fazer o teste da caneca para ver. Às vezes o Uber está legal, o teto está legal, o animal está beleza. E aí o pessoal acha que está ok, mas não faz o teste da caneca. Então, tem uma mastite clínica que, inclusive, você precisa... O produtor, o ordenador, enfim, tem que estar em cima do animal para ver ela acontecendo. E, às vezes, não é isso que o pessoal quer. Quer que o animal... Você olha para o animal e fala, ele tem mastite clínica. Então, quando isso acontece, esse animal ele já está com a mastite que tem um edema, o Uber está vermelho, você pega no animal, ele tem dor, aí eles acham que isso é a mastite. E aí a gente fala assim, não, mas tem uma mastite, inclusive, que é antes dessa, que se a gente atuar nela, é muito mais fácil da gente controlar os problemas. E a grande questão da mastite clínica é que ela faz o animal, ela transforma o animal em um animal crônico, então ele vai estar constantemente no processo inflamatório, então a glândula mamária ela vai estar inflamada o tempo inteiro, então ele tem uma perda de produção de leite, por exemplo, e na maioria das vezes, quando esse animal, 80% das vezes, quando esse animal ele tem essa inflamação na glândula mamária e é uma inflamação persistente, na maioria das vezes é causada por um agente infeccioso, uma bactéria, uma levedura, alguma coisa assim, entendeu? E qual que é o grande problema disso tudo? É que esse animal, ele vai contaminar os outros animais do rebanho. Então você vai ficar... Você não sabe quem que é o contaminado que está contaminando todo mundo. Então você entra num círculo que você chega numa propriedade rural, por exemplo, que nunca teve qualidade do leite, que é tranquilamente normal você fazer um CMT, uma CCS individual e encontrar uma taxa de infecção de 80%, 90% do rebanho. Porque não tem nenhum critério para identificação de nada. Então, está todo mundo misturado. Então, né, quem estiver ouvindo o podcast, se você fizer o CMT amanhã e você encontrar 75%, 80%, 90% do gado contaminado, é isso mesmo. Esse é o início do trabalho. Exato. E aí, assim, tem toda... Eu falo que o quanto que é importante fazer teste da caneca, o quanto que é importante fazer um CMT. Eu falo, gente, o custo é praticamente zero. É claro que o seu tempo vale muito dinheiro, mas você já tá ali no fosso, né? Já tá ali no curral, já tá ali perto da vaca. Aproveita, porque é muita informação. Outra coisa que você tava falando aqui dos edema, né? Que ainda tem uma coisa que às vezes a gente... Eu já passei por isso, chegar na fazenda... E aí o camarada fala assim, a vaca do senhor parece que tá com sinal de mastite. Não. Foi um marimbondo que mordeu. Né? Ainda tem isso ainda, né? Então as pessoas ficam... não sei se esse é o termo certo, mas é quase que mentindo para elas mesmo, né? Não querendo enxergar o prejuízo ali, só que ele existe e não tem jeito, né? Então... E eu acho que muito disso é porque a gente assim, né, a gente vê, eu falo assim, a comunidade, né, dos técnicos a campo, tratam a mastite como uma doença que a única forma de resolver é tratando. E dão muito pouca importância na prevenção. Então, exatamente. Quando você foca só no tratamento, o que isso significa para o produtor? Descarte de leite. Sim. E o produtor, nas margens de lucro apertada como ele está, ele não quer tratar o animal para perder o leite. Então, ele prefere, às vezes, deixar esse teto para lá e usar o resto do leite do animal, do que tratar esse animal e, assim, na maioria das vezes, não vai resolver. Porque mastite clínica é importante fazer o tratamento, mas hoje a gente já sabe que se você chega numa fazenda e você trata a qualidade do leite só com o tratamento, isso não dá resposta. Porque, como a gente volta lá no início, né? A mastite é multifatorial. Se você ficar só tratando, você não vai na fonte do problema. O problema não é a bactéria que está no Uber. Eu quero saber por que ela entrou. Por que você tem? Olha, a pergunta que eu faço toda vez que a gente começa uma turma nova da mentoria, eu falo assim, gente, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você está numa fazenda é o seguinte: por que você está numa fazenda de 50, 100 animais? Não importa. Por que você está numa fazenda de 100 animais e tem 20 animais com mastite clínica? E tem 10 animais em mastite clínica? Por que não é todo mundo? Se é todo mundo no mesmo sistema, na mesma ordem, na mesma alimentação, no mesmo ambiente, por que você só tem 10? Por que você só tem 15?
O que esses animais têm de diferente? É isso que a gente tem que descobrir, porque quando a gente descobre, a gente corta essa transmissão e aí a gente controla a mastite. Não, pois é. E aí você tocou num assunto que eu falo, e a gente já falou aqui em outros podcasts sobre isso, né? Que é tratar, que é não tratar, assim, né? Que é tratar a Aham, mastite de forma preventiva e não só curativa. Porque é, quando chega, né? Eu falo que eu já vivi lá do lado do produtor e depois já vivi do lado da indústria. Então, assim, nenhum dos dois não quer ter um mau prejuízo, né? é. Nenhum dos dois lados. E realmente, eu falo assim, o melhor jeito que tem, eu não vejo outro jeito, e eu vejo você falando muito sobre isso, o jeito que tem é tratar de forma preventiva. Fala, gente, o jeito que tem de evitar de você ter um custo, de evitar de ter uma despesa, de ter um prejuízo, é tratando de forma preventiva. Só que o que a gente tem, infelizmente, ainda é muito técnico que ainda chega lá e fala, olha, tem que usar esse remédio, esse medicamento. E aí, às vezes, ele não tem nem dinheiro para comprar, às vezes não, né, não tem mesmo. Às vezes, ele tem esse pensamento, eu não quero descartar meu leite, né? Se eu ficar aqui, sei lá, 4 dias, 3 dias ou 2 dias descartando, eu vou tomar prejuízo de tanto. Então, tem tudo isso. Então, assim, a gente tá falando para não tratar a mastite, né? Para não usar medicamento, não é nada disso. Só que tem muita coisa que às vezes não precisa podia ter sido evitada, né? E tem muitos casos que nem precisariam de usar, né? Um medicamento, né? E às vezes É, usa por vício, sei lá. Acostumou. a mania de achar que é o medicamento que vai resolver o problema. Eu É, falo assim, gente, a gente cresceu sendo ensinado, ou a gente vê, né, quando a gente está a campo, as pessoas sempre confiando na resolução de tudo, em 100% das vezes no medicamento. Então, assim, nossa, eu acho que isso aí é um pouco de falta de autoconfiança, galera. Porque se você chega na fazenda e consegue fazer um bom trabalho, o medicamento ele vai ser importante? Vai, mas ele vai ser, você sabe que ele vai ser importante em alguns momentos específicos. Você consegue confiar no seu trabalho a ponto de falar assim, não, vamos seguir por esse caminho. Quando tiver que tratar, a gente vai tratar, mas essa não é a minha linha principal de conduta. Vamos trabalhar na prevenção. Quando a gente lida com a prevenção, o tratamento ele é importante, mas ele não é a primeira escolha para tudo, sabe? E aí a gente, sei lá, tem quantos anos que a gente estuda sobre mastite. A gente pega vários trabalhos falando a mastite é a doença que mais acomete os rebanhos leiteiros do Brasil e do mundo. Quando você pega livro, quando você pega artigo, essa frase, ela pode estar até de formas diferentes, mas ela está presente. Mas e aí? O que a gente vai fazer então para resolver esse problema, já que essa é uma doença que acomete os rebanhos do Brasil e do mundo até hoje, né? E eu falo assim, olha, gente, se tivesse uma fórmula mágica, um produto, não, esse medicamento vai resolver. Não, esse produto vai resolver. Se tivesse isso, gente, a gente não estaria tendo essa conversa porque eu não teria emprego. Porque não. assim, sabe? Gente, as pessoas, os pesquisadores do mundo, não é do Brasil, é do mundo inteiro, estudam para tentar resolver o problema da mastite. Você acha que um produto que hoje está no Brasil, vendendo na sua região, é Vai o que vai resolver o resolver. problema? Tipo assim, de forma única, entendeu? Porque o que o pessoal quer? Eu quero uma coisa que Um resolve. milagre. Fala assim, gente, primeira coisa, a mastite é multifatorial. Então não tem como ter uma coisa para resolver isso. Essa é a primeira quebra de paradigmas que a gente tem que ter. Segundo, você realmente acha que esse produto é o produto milagroso? O medicamento, o produto, o sal, enfim, seja o que for. Você acha realmente que hoje, no Brasil, no mundo inteiro, esse é o produto? É o negócio que você É, falou, né? Às vezes quer se enganar, né? Então, tudo bem. Você é, gastar 800 é, é reais com um igual. produto? Ok. Mas assim, É igual a gente, igual, tipo, eu tentar emagrecer, falar, eu quero emagrecer, mas eu não fazer uma atividade física e eu não mudar minha dieta. Eu falo, vou comprar um remédio que é milagroso, a Sara vai é, ficar fininha em poucas semanas. Só que eu continuo comendo porcaria e continuo não fazendo nada. Gente, não existe nenhum milagre desse jeito, nenhum pó, nenhum medicamento, não tem. Não tem. ou então eu acho engraçado o outro lado da moeda, que é assim, ó, eu vou conseguir resolver o problema da mastite na sua fazenda. Você tem que fazer o seguinte: rotina de ordenha, pré-dip, secar os tetos, ordenha calibrada, fazer um bom pós-dip, vamos fazer CCS, vamos fazer cultura, vamos fazer linha de ordenha, vamos descartar os animais crônicos, vamos tratar a mastite clínica, e aí você vai usar
esse produto, porque é ele que vai resolver o seu problema. Eu falo assim, mas peraí, você resolve, ou o seu produto resolve, ou tudo isso que você acabou de falar, entendeu? Tipo assim, a fazenda já está alinhada para resolver, de repente ele fala, não, aqui, ó, toma essa vacina aqui, não, aqui, ó, usa esse produto aqui, que é o que vai resolver o problema. Fala assim, não, você tem que resolver, ou faz isso, ou coloca o produto, porque se eu preciso fazer tudo isso e o produto, a meu ver, tem alguma coisa errada aí, porque a gente trabalha em fazendas que não usam determinados produtos, fazem, né, essa base de trabalho bem feito e conseguem resultado. O que o seu produto agrega de valor para fazer a coisa acontecer? Sabe? Tem que ter esse lado crítico também da coisa, né? Sim, e os produtores têm que estar atentos a isso, né? Os técnicos de laticínio que tiver, né, nas fazendas visitando, falou, gente, né? Se tá fazendo uma rotina toda certinha, não precisa de esperar um milagre de outro, né, de outro lado, né? Então, vai acontecer. Mas aí, né, qual que é a melhor estimativa para CCS? Individual ou tanque? Ou fazer ou do tanque dá para ter uma boa estimativa? Então, na verdade, são duas, é o mesmo exame, mas os dois dão para a gente ideias. As condutas de trabalho se complementam, mas são diferentes. Porque a CCS do tanque, a gente está vendo o rebanho. Então, eu vou ver de uma forma geral. Como que o meu rebanho está? Ele está mais doente ou ele está mais sadio? Aí eu vou fazer um tipo de trabalho, né? Não, eu quero saber dentro dos animais. Então, o direcionamento já é por animal. Porque normalmente a gente faz composta, né? Não faz individual por texto, faz do animal todo, né? Trata ele como um conjunto. E aí, a gente está tratando o animal. Então, a sua conduta é diferente. Então, por exemplo, se você pega a CCS de tanque, você tem duas formas de lidar com ela. Tem a legislação, que fala 500 mil é o limite para CCS de tanque. Então, a gente chega numa fazenda, primeiro reduz para entrar na legislação. Então, 500 mil é o nosso objetivo. E depois a gente reduz mais, coloca uma média mais apertada, né? Vai para 200 mil, porque a gente sabe que uma média de rebanho abaixo de 200 mil significa mais animais sadios do que animais doentes. Porque assim, a mastite ela nunca vai acabar numa fazenda. Ela sempre vai ter em algum índice. A grande questão é, se eu conseguir reduzir esse índice para o mínimo possível, eu consigo ter menos perda. Então, o que a gente tem que focar não é acabar com a mastite, porque a mastite não vai acabar. Não, ela é multifatorial, gente. Não adianta. Não vai acabar. Mas eu consigo manejar ela para... Eu tenho 10 animais em mastite clínica no mês. Que tal a gente focar, ao invés de 10, 1? Eu tenho uma CCS de tanque de 500 mil. Que tal a gente ter uma CCS de 150 mil? Entendeu? Então, assim, a questão é sempre o equilíbrio e pensar que quanto menor, menos prejuízo a gente tem. Mas a mastite ela não acaba numa fazenda, mas a gente controla ela. Então, na hora que os produtores vê lá um medicamento, né? Na hora que os técnicos vê o medicamento, acabe com a mastite da sua fazenda e uma... Fala, gente, né? Não existe, não vai acabar, né? Eu falo, gente, me dá esse dinheiro, paga o meu serviço, que eu vou aí e a gente resolve o seu problema, entendeu? É isso, entendeu? Assim, porque eu acho que a gente tem muitos produtos hoje no mercado. E toda vez que o tempo passa, a gente está tendo novos produtos. Então, eu acho que é importante a gente ter muito senso crítico, porque a gente ainda tem uma grande parte da nossa classe, né, de técnicos e de produtores rurais que ainda querem um caminho mais fácil. E aí, toda vez que aparece um produto novo, é esse que é o produto que vai resolver. É essa vacina, é esse medicamento, né? E assim, gente, se fosse, já tinha sido, né? Uma coisa... Oi? Pode falar, pode terminar. Não, e aí é esse ciclo, sabe? Que a gente tem que tentar quebrar e mostrar que, olha, não adianta. Se você não fizer o básico bem feito, tanto que dentro da Milk Care, você pode olhar as postagens que a gente tem, a gente não fala de produto, a gente não fala de medicamento. Primeiro porque a gente também não tem patrocínio de ninguém, mas também não é o nosso interesse. Porque a gente sabe que dá para controlar a mastite fazendo o básico. Óbvio que vai ter uma hora que vai ter um produto que você vai ter que usar, né? Para limpeza, para tratamento. Ok, você tem que fazer isso, faz parte. Só que com o básico feito, os exames, a rotina de ordenha, os levantamentos das informações, sabe? Conhecer a fazenda, isso já te dá know-how suficiente para você atuar na fazenda e reduzir a mastite. Exato. Aqui na Evomilk a gente tem
faz parte, né, do software de gestão aqui do sistema da Evomilk, tem um aplicativozinho que é pro produtor. O produtor tem acesso aos resultados dele da qualidade, ao acesso ao resultado do volume e tal, acompanha a coleta e tal. E aí a gente tem um aplicativo de CMT. Porque a gente acredita muito nisso. Se ele vê, porque fala assim, ele fica muito querendo um milagre, né? Querendo que aconteça um milagre. Mas se ele vê o tamanho do prejuízo que ele tá tomando por causa da CCS, e assim, é um jeito que ele tem mais fácil. Porque eu falo assim, às vezes a gente vai na fazenda, faz um CMT com eles, depois a gente manda um relatório, mostra o prejuízo e tal. Mas se ele tá ali, se ele aprende, fala, olha, uma vez por semana, já tenho os nomes das minhas vacas tudo aqui no celular, eu já sei quanto que eu vou receber do leite, mais ou menos, ou quanto que eu recebi, qual que vai ser a média, sei lá, R$2, por exemplo. Então, ele já consegue calcular, ele vê, olha, nossa senhora, esse mês minha CCS tá tão alta que eu perdi aqui R$1.000. Então, assim, eu acho que isso é um jeito das pessoas irem prestando mais atenção nos resultados da CCS. Né? Porque se não ver, se não sair grumo, né? Se não tiver um inchaço, se não inflamou, se não ficou vermelho, se não deu febre, não tem mastite. Né? Às vezes o laticínio vai lá para poder avisar, fala, olha, a CCS do senhor veio muito alta, ele, mas vaca nenhuma me deu grumo, então não tem problema, é esse enjoamento do pessoal do laticínio. Aí não fica bom o diálogo. Mas às vezes se ele começa todo dia a observar, é claro que existem, né, outras metodologias que são legais e a solução que a gente tem é essa, fala, olha, o senhor vai aprender a fazer o CMT aqui, e vai todo mês, pelo menos, né, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, contabilizar aqui o que o senhor está tomando de prejuízo. Né? Se a sua CCS está tanto, você perdeu que tanto de leite. E aí é um jeito que eu acho, assim, das pessoas irem se preocupando mais, ficando mais atentas, né? Porque não dá para esperar milagre, não vai acontecer. Não vai ficar livre disso. Para quem mexe com leite, a gente tem que ter essa consciência que é um problema que nós vamos lidar por toda a nossa vida. Né? Não, e eu acho que essa ideia, ela é super válida, sabe? E eu compartilho dela no seguinte sentido. Eu acho que o produtor, na verdade, assim, né? Antes de falar do produtor, quando a gente trabalha a qualidade do leite, o controle da mastite, ele é diário. E é em todo momento. E o técnico, ele não está na fazenda em todo momento. Ele vai estar lá uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? Assim, então, não tem como a gente ter o conhecimento e querer resolver o problema da fazenda, porque a gente não está na fazenda todo dia. Meu melhor dos melhores trabalhos é eu sentar com o produtor, sentar com o ordenador, ficar ali 2, 3 horas, 4 horas conversando, mostrando, e eu vou embora. Os outros 29, 30 dias é o produtor que está ali. E aí, quando você fala, né, não, a gente tem uma ferramenta que a gente entrega para o produtor para ele poder, né, manusear a questão do CMT, para ele ver quanto ele está perdendo de leite por causa da presença da mastite subclínica, né, que aumenta a CCS do tanque e tudo mais. Isso nada mais é do que a gente entregar para o produtor o conhecimento das vacas dele. Sim. Então, e dá para ele o poder de decisão. Só que acontece 2 coisas. Primeiro, o técnico, quando ele vai na fazenda, ele acha que, se já tira leite, já sabe de tudo. Então fica assim, não, o ordenador já sabe. Tá fazendo teste da caneca? Não, beleza. Subestima demais. Subestima demais, né? Não é porque a pessoa tá fazendo que ela tem o conhecimento de tudo, entendeu? Não é assim que funciona. E mesmo que a pessoa tenha o conhecimento de tudo, qualquer pessoa precisa passar por reciclagem de conhecimento. Então, às vezes, tem 30 anos que ela faz isso. Mas o que ela aprendeu a fazer há 30 anos atrás, agora, talvez... Mudou. Exatamente. E aí a gente tem um mau hábito de achar que o que eu sei, todo mundo sabe. No sentido de, se eu tenho acesso à internet, eu sei isso, eu sei aonde eu encontro essa informação. Todo mundo sabe. Exato. Exatamente. E não é a realidade. E, às vezes, o conhecimento ele precisa de ser trabalhado para poder chegar na fonte, no destino final, de uma forma entendível. Se eu chegar com um produtor e começar a falar de Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, de primeira, ele nunca me viu. Eu cheguei lá na fazenda dele, já começa, porque a mastite subclínica aumenta a CCS por causa da bactéria Staphylococcus aureus, que causa um abscesso na glândula mamária. Ele vai olhar para mim e falar assim... Tá doida. Falando grego para mim. Por quê? Porque ele não tem contato com esse tipo de conhecimento nessa forma que tá. Agora, se eu preparo o ambiente, começo a falar da importância, da qualidade do leite, do que isso impacta para a produção das vacas, do financeiro da fazenda, que depende disso. Então, se eu começo a fazer essa sensibilização do produtor,
ele vai chegar no momento em que ele vai estar preparado para ouvir que existe uma bactéria que causa inflamação, que chama Staphylococcus aureus. Então, o conhecimento ele tem que ser aos poucos. Ninguém aprende tudo do zero e é isso aí, entendeu? E aí o técnico ele tem essa mania de achar que todo mundo já sabe tudo. Aí o que ele faz? Ele não treina o básico. Aí não treina o teste da caneca, não treina uma coleta de CMT. E aí o que acontece? O produtor começa a ficar dependente do técnico. Porque quando o fulano tá aqui, que as coisas andam. Quando ele não tá, ninguém faz nada. Mas é falta de treinamento. É falta de treinamento. E mais do que treinamento, um treinamento que dá autonomia, tanto para o ordenador quanto para o produtor. Eu acredito muito que o técnico ele tem que trabalhar na fazenda, né? A gente tem que estar lá dando suporte por essa questão do conhecimento. Mas a gente tem que deixar o produtor fazer o CMT toda semana. Ele tem que saber fazer o CMT toda semana. Ele tem que saber o que significa a reação do CMT, a CCS, e o que ele faz com isso. Porque, poxa, eu trabalho em 30 fazendas. Se eu ficar todo dia conversando com todas as pessoas, tá tudo, eu não vou trabalhar. Então, eu preciso que o produtor, que ele tenha essa autonomia para ele saber, não, eu fiz o CMT, então eu tenho que fazer a linha de ordenha assim, nossa, essa vaca estava sadia, agora ela está contaminada, vou passar ela para o lado de cá. Mas isso é na primeira visita? Não. Lógico, demanda um tempo, né? E não é todo mundo que vai estar preparado. Vai ter fazenda que nunca vai conseguir. E é isso aí. Mas o técnico ele tem que ter essa flexibilidade. Eu vejo que ele não tem. E isso é um erro, assim, que para mim é o que mais impacta a fazenda de conseguir a qualidade do leite. Sim, sim. Eu também acho que a gente tem um problema seríssimo de técnicos. É muito técnico que vai lá, sai do laticínios, vai lá na fazenda e chega lá e fala assim, não deu nada de errado, não vi nada de errado lá, não. Aí, às vezes, ele chega lá, o que ele fez? Ele perguntou, né? E aí, assim, aí não vai observar nada mesmo, né? Então, assim, é muita falta de iniciativa, muita falta de, eu acho que equipamento de ordenha, né? Tem até uma pergunta dessa aqui pra frente pra gente comentar. Uhum. Equipamento de ordenha é um problema que eu acho seríssimo, porque os ordenhadores, né, tem muita dificuldade de fazer tudo certinho ali, e os técnicos, a maioria deles não conhece, muita gente não conhece, não sabe como é que funciona, não sabe o que é, então, assim, é uma falha que eu acho que eu não sei aonde que ela aconteceu, mas que ela precisa de ser corrigida, né, porque, eu falo assim, é como se tivesse entregado um monte de carro para quem não sabe dirigir, e aí os mecânicos também, não, entendeu, assim, o pessoal que vai ali também não entende nada, então, aí vira um bololô danado, né? Assim, é um risco muito grande. E quem paga o pato todinho é a vaca de ficar doente, o produtor de tomar prejuízo e o laticínio de não receber leite ou receber o leite com CCS alta, né? E isso é uma coisa, é até interessante você tocar nesse assunto, Sara, porque olha o que está acontecendo. Os produtores, eles já estão tendo a sensibilidade, já estão tendo a percepção que isso está acontecendo. De que as pessoas estão me vendendo coisas, trocando peças, mas na hora que eu preciso de uma assistência, não tem. E aí, o que hoje o produtor, a gente está vendo esse movimento acontecer. Hoje o produtor, quando ele começa a entrar em contato, né, começa a se relacionar com uma revenda, com um técnico que trabalha com a parte de equipamento de ordenha, e às vezes o pessoal que trabalha com equipamento de ordenha trabalha também com químicos, por exemplo, para a parte da limpeza, pré-dip, limpeza de equipamento e pré-dip e pós-dip, o produtor, ele está requisitando o serviço da pós-venda, que é assim, olha, eu até posso comprar de você, mas tem que me dar uma ajuda aqui, porque esse trem de vir aqui trocar mangueira, trocar teteira e voltar daqui 6 meses, não vai funcionar. Eu preciso que você me dê mais do que só vender produto. Se precisar de vender produto, eu vou ali na agropecuária na loja e compro. Mas é uma coisa que eu acho que fez muita diferença para mim, como profissional da qualidade do leite, foi que eu vim da ordenha, entendeu? A primeira coisa que eu entendi foi da ordenha, né? Eu fui trabalhar numa loja de ordenha, na Uder, e aí eu saí, e aí a Uder me preparou para ir para campo, né? Para poder falar, olha, o que você... Porque eu vim para trabalhar com qualidade do leite. Então, eu falei, você precisa de entender isso de equipamento, você precisa de entender isso sobre temperaturas, você precisa de entender isso sobre os produtos químicos, você precisa de entender isso sobre o Uber e da vaca. E aí, sim, né? Eu falei, agora... Aí, quando você vai, você se depara com vários problemas que só um veterinário entende. E aí, são coisas complementares, né? Uma pessoa só nunca vai saber tudo, né? Por isso que eu falo assim, as coisas têm que ser complementares, as equipes têm que ser dinâmicas, e precisa de existir diálogos, né? Isso, não, eu concordo totalmente. E essa questão é que hoje a gente, dependendo da região que a gente está,
o técnico que trabalha com essa parte da revenda do equipamento, ele não sabe nem o básico. Exato. Ele não sabe nem indicar ou organizar um protocolo de limpeza. Ele não sabe nem se o produto que ele está vendendo ele é para água quente, para água fria, por quê? Porque o produtor ele fala, eu tenho que esquentar água, por que eu tenho que esquentar água? Não, se você não souber explicar o porquê das coisas, as pessoas não vão fazer. Não vão fazer só porque você mandou. Olha, Ana, você tem que esquentar água. Olha, Ana, você tem... Não, você tem que explicar o porquê que as pessoas têm que fazer aquilo, né? Qual que é a importância? Fala, olha, tem um significado disso aqui, né, ser necessário. Então, assim, é muito isso. As pessoas, infelizmente, o pessoal, às vezes, só foca em vender e não tem essa preocupação. Porque eu falo assim, a gente, né, da UDA, a gente tinha uma preocupação muito grande com o Uber e da vaca. Fala, o que é a coisa mais importante pra gente? É o Uber e da vaca. Então, tem que tratar ela como a princesa ali da fazenda. Era o Uber, né? Mas é isso, é difícil demais as pessoas entenderem a importância, acompanhar, né, os técnicos que estão vendendo e o pessoal que está acompanhando entender que, olha, gente, o equipamento é muito sério, não dá para tratar de qualquer forma, né? Tem que ter essa sensibilidade para realmente as coisas começarem a acontecer, porque todo mundo que está na fazenda tem a possibilidade de ajudar na qualidade do leite. Pensa quantas pessoas, porque aí às vezes a gente está aqui conversando, o pessoal fala assim, mas a Sara trouxe a Ana para conversar de qualidade de leite, mas a Ana, ela só trabalha com qualidade do leite. Então, para ela, né, gastar um tempo de visita para fazer tudo isso que ela está falando, ela está lá para isso, então tá tudo certo. Não, eu tenho que atender 4, 5 fazendas por dia. Eu tenho que trabalhar com a parte de reprodução, como é que eu vou fazer isso? Nutrição, como que eu vou fazer isso? Eu falo assim, gente, a qualidade do leite, ela parece que ela é complexa, mas ela é tão mais simples do que a gente imagina. A gente tem a ideia que a qualidade do leite ela é complexa porque a gente não trabalha ela. Então, qualquer coisa que você faz, você acha que é muito difícil. E, na verdade, não é, sabe? Quando a gente começa a fazer microações dentro da fazenda, se cada um que vai na fazenda souber um pouco de qualidade e fizer alguma coisa, isso já ajuda o produtor, assim, de uma forma... Porque, às vezes, o produtor ele não consegue pagar um técnico que é exclusivo da qualidade do leite. Às vezes ele paga um técnico que faz reprodução, que faz nutrição, que mexe no casco, que faz tudo. Então, se esse técnico ele souber um pouco de qualidade, ele não precisa de ser um especialista na qualidade, de trabalhar só com isso, né? Mas se ele tiver um entendimento que a mastite é multifatorial, o que pode interferir, o que eu posso fazer, quais são os testes de diagnóstico que a gente tem, como que eu posso introduzir isso na fazenda, tá? Se a gente tivesse os técnicos interessados na qualidade do leite para isso, já seria uma transformação assim, gente, você já está na fazenda, o que é 20 minutos, meia hora a mais para, entendeu? Abre o equipamento de ordenha, assim, tubulação e teteira, copo coletor, só para ver se tá sujo. Passa o dedo só ali, isso, né? Entendeu? Eu não preciso de ir na fazenda para fazer isso, mas se você já está lá, só faz isso, rapidinho. Abre ali a tubulação, abre o equipamento, olha na unidade final, olha no balde, tá tudo limpo? Ótimo, não tá limpo. Poxa, então é por isso que a CPP tá baixa. Dá uma dica pro produtor, olha só, sua ordenha não tá legal. Você pode fazer isso aqui, ó. Usa esse protocolo. A gente vai gastar quanto tempo com isso? Meia hora. 40 minutos. Isso conversando, entendeu? Então, assim, às vezes o técnico ele não vai ter dinheiro para chamar um técnico, o produtor não tem dinheiro para conseguir investir para que um técnico vá trabalhar a qualidade do leite. Mas ele recebe o técnico da revenda do equipamento, ele recebe o técnico que vende ração, ele recebe o técnico que faz inseminação ou que vai vender dose de sêmen. Ou o técnico que trabalha com bezerra, por exemplo, alguma coisa assim. Se cada um desses que vão lá souber um pouquinho... Uma pergunta, né? Um comentário. Por isso que eu falo assim, eu sou muito da campanha, aqui na Evomilk a gente é muito da campanha da qualidade do leite, sabe? A gente tem essa bandeira porque a gente fala, gente, todo mundo tem que falar de qualidade do leite. Todo mundo que tá falando de vaca, que todo mundo tá falando de leite, tem que falar de qualidade do leite. Não tem jeito. E aí, Ana, tem toda essa questão, porque... Eu falo assim, será que ainda realmente a gente precisa de preocupar só com isso aí? Só com a reprodução? Só com a dieta? Só com a nutrição? E aí não pode, a qualidade não tem que estar envolvida? Porque é muito, né, assim, existe uma preocupação muito grande com a comida, né, com nutrir o animal, né, com não deixar passar fome, a gente entende, isso é a questão mais importante da fazenda, é essa. Mas assim, adianta a vaca você tá gastando dinheiro ali
para fazer um silo, plantar uma roça, ter todo aquele trabalho, né? E aí, no final das contas, a sua vaca não está dando leite porque ela está com a inflamação que você ainda não percebeu e seu técnico está só falando, olha, planta aqui, planta mais, entendeu? E, assim, eu acho que a gente tem esse problema também pra gente tocar nele, sabe? Essa sensibilização, a gente tem dois trabalhos fortes para fazer, né? A sensibilização do produtor, do ordenhador que está na fazenda, e a sensibilização dos técnicos que estão atuando em várias frentes diferentes. Porque eu já cansei de ver técnico que trabalha, por exemplo, com nutrição ou com reprodução, falando assim, deixa essa vaca com machite para lá, entendeu? Não trata, não. Deixa. Já cansei de ouvir técnico falando isso. Isso aí não é importante, não. Deixa para lá, entendeu? Eu falo assim, tá, ok, você tá achando que não é importante, mas aí só vem na minha cabeça, né? Você sabia que já tem artigo falando que o animal, quando entra em mastite, ele fica 2, 3 dias sem comer direito. Já reduz o consumo alimentar dele 2, 3 dias antes dele apresentar o caso clínico, porque ele tá vindo de uma mastite subclínica, por exemplo. Ou que já mostrou que animais que têm mastite clínica ou mastite crônica têm dificuldade para poder emprenhar. Tem um tempo. Então, assim, tá tudo interligado. Ou então uma vaca que, não, Ana, mas eu não trabalho com qualidade do leite, eu não vendo leite, eu vendo genética. Aí eu falo assim, então você acha que uma novilha de 3 tetos, porque perdeu um por causa de mastite de vale ambiental, a mesma coisa. tem o mesmo preço de uma novilha que tem 4 tetos. Ou então, por exemplo, trabalha numa fazenda que a fazenda não consegue ter reposição porque a área é pequena, então ela compra vaca. Você acha que uma vaca que tem um esfíncter estourado, ele vai ter o mesmo valor de uma vaca que não tem hiperkeratose? Eu, por exemplo, trabalhava numa fazenda que não tinha como, na época, não tinha como fazer reposição, então comprava vaca de fora, né? Estava ainda buscando a questão da criação de bezerro, novilha e tudo mais. E aí, uma das vezes que ele foi comprar a vaca, eu falei para ele, olha, se tiver desse jeito, aí mandei foto para ele, não compra. Aí ele falou assim, eu preciso de uma vaca. Aí chegou a vaca, para ele poder ver. A vaca tinha hiperkeratose, nos 4 tetos, segunda cria. Aí ele falou, Ana, não, né? Eu falei, não, devolveu as vacas. Então, assim, qual que é o rendimento de venda de genética quando a gente tiver produtores que têm essa conscientização? Sim, entendeu? Então tá tudo ligado, não tem jeito. Não, e aí, assim, às vezes você tem isso. Falou, olha, mas eu trabalho só com a parte técnica, gerencial, assim, né? Tem tudo isso. Aí eu não me envolvo com a parte da qualidade. Só que é isso, adianta a vaca tá doente e ele em algum momento ter que ter uma despesa com aquela vaca? Porque se trata de forma preventiva, as chances dele não ter que gastar com medicamento, porque assim, às vezes o técnico não quer falar com o produtor, porque sabe que ele vai ter que comprar um medicamento, ele não vai ter que comprar. Mas eu falo assim, por isso que as coisas têm que ser tratadas de forma preventiva, porque se você vai cuidando, né, a chance de você não precisar de comprar um medicamento no final é muito maior. Né? Então é isso, assim, eu falo, gente, não dá pra você chegar numa fazenda e só se preocupar em falar, olha, tem que ter comida pra essa vaca comer, né? Não dá, porque a parte mais importante que tem pra aquela fazenda ali é a vaca dar leite, né? E dar leite, assim, com qualidade, não dá pra só sair alguma coisa dela, né? Tem que... Porque o que tem valor, e da agora pra frente cada vez mais isso, é o que tem de sólido ali, né? Não, com certeza. E a gente vê que, assim, o pessoal tá achando que, é só eu mudar para um laticínio que não cobra por qualidade. E aí, isso tá ficando perigoso. Por quê? A gente tá com instruções normativas que, tudo bem, deu esfriada por causa da pandemia, quando ela estava, né, bem intensa, que não tinha visitação, né, e tal. Então, o Ministério da Agricultura, ele estava formalizando a atuação, então eles não estavam ainda agindo, vamos dizer assim, de forma em loco, então eles não estavam indo na fazenda, mas estavam fazendo checagem documental já desde o início, e cada vez que passa, a gente vê que a atuação do Ministério, não só do Ministério da Agricultura, porque quando a gente fala do mapa, o pessoal acha que é só para laticínio que tem CIF. Não, todo mundo tá atuando. Exatamente, é todo, é todos CIF, os selos. é CIM, então assim... Todos os órgãos de inspeção. Eu falo assim, a legislação é para todos os órgãos de inspeção. E assim, alguns municípios, alguns estados, né, mais ou menos, mas tem muita gente que tá trabalhando muito sério, sim. E aí é o que a gente vê que assim, esse é um movimento, né? Essa busca pela qualidade do leite, essa preocupação, ela tá crescendo nos laticínios. Então, hoje a gente tem assim, sei lá, pelo menos uns 7 alunos que hoje trabalham ou autônomos ou estão dentro de laticínios
que estão assim, Ana, estamos com o PQFL, né, com o Plano de Qualificação dos Fornecedores de Leite. A instrução normativa ela está em vigor e está sendo seguida pelo laticínio que eu estou trabalhando. Então, essa coisa de, eu vou mudar de laticínio, porque aí quando eu mudo de laticínio, eu não pago por qualidade. O cerco está fechando, entendeu? Então, sim, sim. vai chegar uma hora que o produtor ele vai ter que escolher. Ou ele profissionaliza, no sentido de realmente vou tratar isso como negócio, ou então ele vai sair da atividade. E assim, porque é alimento, né? Sim, e para esse laticínio também, que ainda está recebendo esse tipo de leite, o cerco para ele também está fechando. Porque cada dia mais o mercado está mais exigente, o consumidor está acompanhando mais, quer a rastreabilidade mesmo de tudo, qual o caminho que passou ali. Então, assim, porque eu tenho 50 anos que eu tiro leite, eu faço assim. Porque tem 30 anos que eu tenho laticínios e eu faço assim. Eu falo, mas não é desse jeito que vai acontecer daqui para frente, né? As coisas estão mudando. Mudam, e agora é assim que a banda toca. E assim, eu fico chateada porque eu sei a importância social que o leite tem em várias regiões do Brasil. No sentido de, às vezes o produtor tem uma vaca, 2 vacas, mas aquilo ao longo do mês tem um rendimento que, para quem mora no interior e tal, dá ok, entendeu? Eu entendo, eu sei que o limiar financeiro para a gente entrar na atividade da produção de leite, ele é muito baixo. E isso possibilita né, essa função social que é ser produtor de leite. Ótimo, beleza. Eu sou defensora de pequenos produtores trabalhando com leite e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso negligenciar o fato de que a gente está trabalhando com alimento. Então, a minha função social, no sentido de quero que você tenha um emprego e, ao mesmo tempo, preciso que você produza um alimento de qualidade, porque isso vai ser consumido por alguém ali na frente, por mim, por você, né, por quem for, também não dá para deixar isso de lado. Então, assim, a gente fica nessa encruzilhada. A gente quer o produtor, produzir leite, mas a gente também sabe a função. Então, só que chega uma hora que é comida. Mas, e a comida... né? Então, mas não existe, mas eu acho assim, a lei, eu acho, né, tem todos os questionamentos, porque a lei é difícil e tal, mas eu acho assim, a lei é perfeita, né? Porque qualificar o produtor é o caminho que a gente tem para as coisas andarem né, assim, da melhor forma, não existe outro jeito. E assim, a legislação, ela não é para excluir, porque quando a gente pega as instruções normativas, elas não têm nada ali, não tem nada na legislação que seja impossível. Quando a gente trabalha com a qualidade do leite, a gente tem os parâmetros básicos de composição do leite, ou seja, um animal sadio vai ter aquela composição, então assim, não tem muito o que fazer a respeito disso. Você tem umas imposições que não manda leite com resíduo de antibiótico. Óbvio, você não vai mandar leite com resíduo de antibiótico para as pessoas consumirem, né? Porque o antibiótico não é inativado na pasteurização, então não pode ter. Ok, não pode ter nada estranho. Então, poxa, você vai mandar um leite sujo, leite com bosta de vaca? Não, isso não vai acontecer. Um carrapato? Então, o mínimo de criar umas piabas, né? Uns sapos no meio. Não, é comida, né? Por favor, não vamos fazer isso. Então, assim, na hora que você pega a legislação, igual você falou, ela é perfeita porque ela não tem nada ali que seja impossível. A legislação não manda o produtor comprar um produto de R$ 1.500. Não. Não manda. E olha o que ela faz. Ela é tão inclusiva que quando você entra dentro do plano de qualificação do fornecedor de leite, a legislação ela não impõe o que a fazenda tem que ter. No sentido de, você precisa de XYZ. No sentido de detalhes. Ela fala assim, olha, laticínio, o seu fornecedor, ele precisa de um leite de qualidade. Esse leite de qualidade, para mim, é assim, assim, assado. Como que o laticínio vai cobrar que isso aconteça? O que o produtor tem que ter para atingir essa qualidade? Sim. E o plano... Pois é, e o plano de qualificação, ele é do laticínio, é um documento do laticínio. Ele vai fazer dentro da realidade dele. Exato. Né? Exato. Então, assim, o que eu conheço dos meus produtores e quais são os pontos fracos dos meus produtores, o que eu preciso de melhorar, assim, é dele, ele que conhece a realidade. Exato, então é um plano de qualificação que é regionalizado, então é para aquele laticínio que tem aqueles produtores. Então, sim, o plano de qualificação, ele fala assim, não, agora para você produzir leite e ser fornecedor, você tem que ter uma ordenha de carrossel com 24 postos. Esse é o pré-requisito. Não existe isso. Então, se você quer tirar leite na mão... Ok, se você quer ter um robô, ok também. Continua inclusivo do mesmo jeito. Só que tem que ter critério, porque o trem já tá ficando de uma forma assim,
fora da realidade. E que não é nada demais também, né? Porque os padrões são bem tranquilos, assim, nada... Porque ele fala assim, laticínio, escolha o que você quer que o seu fornecedor de leite tenha para que ele se adeque a esse. Eu preciso que o leite seja de qualidade. Eu preciso que ele tenha um gerenciamento. Eu preciso que a reprodução seja ok. Eu preciso que a nutrição... É isso que o plano fala. Agora, quem dita as regras é o laticínio de acordo com a realidade dele. E ele sabe, se eu estou aqui captando leite de produtores que na minha região produzem de 80 a 300 litros de leite, eu tenho um perfil de realidade. Ah, não, eu estou numa região que é 500 litros, 1.000 litros, 5.000 litros. É outra realidade. Exatamente. Então, essa flexibilidade faz com que o produtor possa continuar produzindo leite. Só que aí o que acontece? O produtor fala, não, eu não quero mudar o jeito que eu faço. E aí? Exato. Aí o laticínio tem que receber de qualquer jeito? Não tem dá. Que produzir comida de qualquer jeito? A gente não quer comer comida de qualquer jeito. Por que a gente tem que vender comida de qualquer jeito? Não dá. Então, tem essa questão que a gente tem que sempre sensibilizar, porque mudança nunca é fácil. Então... É muito essa consciência mesmo, de que levar para os currais, né? Fala, gente, vocês estão produzindo alimento, né? É um dos alimentos, é o mais difícil que tem. Eu acredito que é uma das coisas mais difíceis que tem de produzir, né? Eu não conheço todas as cadeias produtivas, mas é um dos mais difíceis que tem de produzir, né? É perecível, é tudo muito rápido, não dá para esperar nada, nem o ordenhador, nem a vaca, nem ninguém, nem o transportador, ninguém pode esperar nada, nem o laticínios. Então, sim, é uma rotina muito pesada. Mas é um alimento dos mais importantes do mundo, né? Então, é isso mesmo. Não tem muito como correr disso, não, né? Tem que enfrentar mesmo e lembrar que tem que ser com qualidade, né? Não adianta ter produção se você não tem qualidade. Não vai aceitar. Exato. Não, e esse é um ponto, assim, que a gente tem muitos anos pela frente pra gente discutir. Ixi, não, igual eu já comentei, que dá para os temas que a gente tem para conversar nesse podcast de CCS, de influência, CCS alto e tudo mais, ele é tão diverso que a gente entra em temáticas que às vezes a gente acha que está fugindo do tema, mas na verdade, meu filho, é tudo a ver, entendeu? Não tudo, exatamente. Então, dá para fazer uns 20 podcasts aí. Não, se a gente for pegar e falar assim, olha só, nós vamos falar só sobre CCS, né? Vamos pegar um dia, né, de campo e vamos falar só sobre essa. Vamos pegar todas as áreas relacionadas e vamos trazer aqui. Aqui, no mínimo, você tem umas 50 pessoas lá para poder falar de coisas diferentes. Sim. Não tem? Tudo tá envolvido, não tem como. Aí você vai para a parte de sólido, né? Nossa, sei lá, não. Tem muita coisa. Mas aí, né, como implantar uma rotina de diagnóstico numa fazenda para mastite clínica e para mastite subclínica? Essa implementação dessa rotina, ela vai depender muito do tipo de fazenda que você tem, né, que você trabalha, e depende também do que você tem na sua mão de ferramenta de diagnóstico. Porque na mastite clínica não tem muito como fazer diferente, né? O teste da caneca, que funciona muito bem, né? Não tem como diagnosticar a mastite clínica se não for pelo teste da caneca. Principalmente a mastite clínica que ela está no início, né? Aquele grau leve, grau 1, que o animal está ok, mas só tem um sintoma de grumo, né? Que só vai ver no teste da caneca. Essa seria como implementar uma rotina de diagnóstico para a mastite clínica. Já na mastite subclínica, aí a gente já tem uma gama de testes que a gente pode fazer, né? Tem o CMT, tem o WMT, tem a CCS individual. E aí, qual deles utilizar vai depender da realidade da fazenda. Tem 300 animais, você vai fazer CMT? Inviável. É um bom teste? É um teste maravilhoso. Eu amo CMT. Eu tenho que fazer em todas as fazendas. Mas se são 300 animais, é logisticamente inviável, porque uma ordenha vai durar 2 vezes mais. Não, agora é uma fazenda que tem 20 animais. Beleza. Vale a pena. Tranquilo, entendeu? Não, Ana, eu tô numa região em que fazer CCS individual talvez seja mais difícil. Eu falo, então procura saber isso direito, porque às vezes é mais fácil do que você imagina. Porque o que acontece é que a implementação do diagnóstico, às vezes, ele não é feito porque a pessoa não sabe aonde que ela tem que ir. Sim. Não sabe aonde fazer o diagnóstico, entendeu? E quando a gente fala do diagnóstico, da implementação do diagnóstico da mastite clínica e da mastite subclínica, eles se encontram no diagnóstico do que está causando a mastite. Porque às vezes pode ser bactéria, às vezes pode não ser, né? Então, você fazer o teste é uma coisa. Então, você implementa
Teste da caneca, WMT, CMT, CCS individual para mastite subclínica, né? Teste da caneca para clínica. Depois que você faz o diagnóstico de qual tipo de mastite, você vai descobrir o que está causando a mastite. Aí a gente entra hoje na ferramenta que a gente tem maravilhosa, que está super popularizada, que é a cultura microbiológica. Né? Sim, a partir daí, aí a gente já tem mais 2 horas de podcast pela frente, que aí vai falar de cada agente, para cada teste, o que faz. Nossa senhora, aí... Não, pois é, mas aí falando só de forma mais objetiva, né, para o pessoal só ter noção, quais são os patógenos, né, mais comuns que invadem os úberes das vaquinhas, né, através do canalzinho do teto. Uhum. Então, aí vai depender da fazenda, tá? Mas basicamente o que a gente tem de agente hoje? Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, aí outros estreptos, né? Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalacti, e dentro do grupo dos coliformes a gente tem Escherichia coli, que às vezes vem, né, Escherichia coli, ou talvez não é Escherichia coli, mas vem como resultado negativo, por exemplo, e Klebsiella. Eu acho que esses seriam esses, né? Então são 3 Streptococcus, agalacti, dysgalacti, uberis, Staphylococcus aureus, Klebsiella e Escherichia coli. E às vezes, dependendo da fazenda, a gente pode encontrar a prototeca, né? Esses seriam os principais, assim, que eu falo assim, não, gente, vamos preocupar. Porque depois a gente começa a entrar nos outros agentes, que são Staphylococcus não áureos, né? A gente fala Staphylococcus cromógenes, Staphylococcus hemolíticos, que eu falo assim, gente, calma, vocês têm que controlar primeiro os Streptococcus, Staphylococcus aureus, depois vocês se preocupam com isso. Vamos com calma, senão vocês vão ficar doidos. Porque quando a gente pega as culturas microbiológicas, que são 24 horas, né, de resultado, a gente tem pelo menos 15 agentes ali. Fica doido. Então, não, vamos focar nesses principais, né, que a gente chama hoje de patógenos principais, que é o Staphylococcus aureus, os Streptococcus, e dentro dos coliformes, a Klebsiella e a Escherichia coli. Ana, e o que define se uma mastite vai ser clínica ou subclínica? Na verdade, o que define isso é a imunidade do animal. Então, é como que esse animal responde. Por exemplo, vamos dizer que, então, a partir de agora, as mastites que a gente vai conversar vão ser causadas por bactérias, né? Sim. Staphylos e Streptococcus. O que vai definir? Obviamente que depende também do agente, mas primeira coisa que define o que vai causar, se essa mastite ela vai se tornar subclínica ou clínica, é a imunidade do animal combinada com o tipo de patógeno que a gente está encontrando. Por exemplo, se é uma mastite que está causando por Staphylococcus aureus, ela tem uma grande chance de ser mais subclínica do que clínica. Então, assim, um animal que tem CCS alta, vários meses, ou então oscila, e de vez em quando aparece um caso clínico. Eu falo, opa, pode ser Staphylococcus aureus. Então, essa questão de ser subclínica ou ser clínica, ela vai acontecer de acordo com essa mistura de imunidade do animal com o tipo de patógeno que a gente tem. Porque tem animal que vai ter uma CCS alta uma vida inteira quase, mas ela nunca vai ter uma mastite clínica, né? Nunca vai estourar ali, como diz o povo, né? Pode acontecer também, mas assim, não é regra. Pode acontecer. Sim. Pode acontecer tudo, né? A gente fala assim, na biologia nada é 100%. Então, pode acontecer de uma vaca ter Staphylococcus aureus e nunca ter caso clínico? Pode. Pode ser uma vaca que tem CCS de 150 e ter Staphylococcus aureus? Pode. É uma daneira, isso mesmo. Então, assim, gente, na mastite pode tudo. Essa que é a questão, entendeu? Infelizmente, tá tudo liberado na mastite. Exatamente. Aí o povo tem que ter consciência que, gente, não existe milagre, tem que olhar todo dia com cuidado, né? Exatamente. Por isso que eu falo, qualidade do leite é todo dia. Tem que ser todo dia. E, assim, como diagnosticar, né, as causas da CCS alta ou das mastites? Aí seriam os testes, né? Para a gente diagnosticar a causa, então, aí vai depender do que a gente tem na fazenda. Por exemplo, vamos dizer que a mastite... Na verdade, assim, para a gente fazer o diagnóstico de onde que a mastite está vindo, a gente tem que saber qual é o tipo de mastite, saber qual é o tipo de agente. Aí, cada agente tem uma origem específica. Por exemplo, eu estou com problema de Escherichia coli. Então, o que eu vou ter que focar? Provavelmente no ambiente e na pré-dip, em secagem de teto. Não, meu problema é Staphylococcus aureus. Então, eu vou ter que focar em descobrir qual é a fonte do Staphylococcus. É uma vaca? É a mão do ordenador? É o equipamento?
Não sei. Então, para a gente poder traçar um diagnóstico, né, do que causa essa mastite, eu tenho que primeiro saber qual que é a mastite, quem que causa a mastite, e depois que eu sei quem causa, eu vou saber de onde que ele vem. Então, aí vai depender do que está acontecendo na fazenda. Entendi. E aí você já até falou de cultura microbiológica, mas eu queria até que você explicasse para o pessoal um pouquinho, né, o que é cultura microbiológica e se existe esse negócio, né, as técnicas de PCR. A gente pode pensar nisso ou você falar, Sara, fora da nossa realidade? Hoje, o que acontece? O PCR hoje está fora da realidade para a qualidade do leite. A gente tem algumas empresas que estão tentando implementar o PCR como uma forma de diagnóstico. Só que ainda isso não está, assim, disseminado e é uma coisa que, não, gente, faça PCR, é isso aí, pronto, acabou. Não, a gente não é popular ainda, não é né? realidade. Aham. A cultura microbiológica hoje é realidade. Bom, a cultura microbiológica sempre foi realidade, que é um teste, assim, muito antigo, que é padrão ouro, para a gente poder fazer o diagnóstico do que causa a mastite. Só que, nesses últimos anos, o que aconteceu? A gente consegue fazer a cultura microbiológica em 24 horas. Se a gente estivesse fazendo esse podcast há 10 anos atrás, eu ia falar, Sara, tem que coletar e mandar para o laboratório. É a única forma de fazer cultura. Hoje, não. Uhum. Hoje, a gente faz a cultura microbiológica em qualquer lugar, na fazenda, num espaço reservado dentro de casa, e em 24 horas você sabe o que está causando a mastite. Sim. Então, basicamente, a cultura microbiológica ela é uma forma de você saber em 24 horas, se você tem essa tecnologia, o que está fazendo a mastite acontecer na sua vaca. Se é uma bactéria, se é uma levedura, o que é que está acontecendo ali. E isso é muito importante, porque com 24 horas você já sabe se você trata, se você não trata. Tem fazendas que, por exemplo, tem problema de ambiente muito intenso, e isso faz com que o animal tenha muitos casos. Os animais tenham casos de mastite clínica. Toda hora tem um animal de mastite clínica. E aí você faz a cultura micro... E aí o primeiro pensamento é, vou tratar. Aí a gente fala, calma, vamos fazer a cultura microbiológica. Então, coleta o leite, coloca lá no meio e deixa 24 horas. E aí, em 24 horas, você vai descobrir o que está causando a mastite. Nas fazendas que tem problema de ambiente, o que a gente percebe? Que essas vacas que estão tendo mastites causais e várias mastites ao longo do mês, na maioria das vezes, essa mastite não cresce nada na placa. A placa fica negativa. Aí entra o conhecimento. Se ela é negativa, não tem que usar medicamento. Você vai tratar o que se não cresceu nada? E aí, o que acontece? O animal, ele resolve a inflamação sozinha, porque a gente tem que lembrar, inflamação é uma coisa fisiológica. É bom que a inflamação aconteça. Ela tem que acontecer para fazer isso, que é o quê? Eliminar a vaca, eliminar a bactéria dentro da glândula mamária da vaca. Então, isso tem que acontecer. Isso vai acontecer principalmente com essa resposta inflamatória. Então, quando você tem um resultado negativo da cultura microbiológica, você não trata. E se você não trata, não tem resíduo de antibiótico no leite. E se não tem resíduo de antibiótico no leite, você tem um animal com 4 tetos, com 1 teto de mastite clínica. Esse teto de mastite clínica, pela legislação, você tem que descartar o leite, porque leite de mastite não pode ir para o tanque. Então, a gente segue a regra e esse leite que tem mastite, a gente não descarta. Agora, se você não trata, você tem 3 tetos produzindo leite de forma sadia, que não tem resíduo. Então, o que você faz? Usa esse leite para tanque. Então, você não usa o medicamento e você ainda pode usar o leite dos tetos que não tem a mastite clínica. Então, você tem economia de medicamento, não descarta leite, ainda usa o leite dos tetos sadios para venda, né? Então, sim, é bem interessante. Pois é, Ana, mas aí, que dica que você dá para, por exemplo, uma equipe de laticínios que não está conseguindo trabalhar, né, com resultados, que fala, eu tô aí na fazenda, e aí, de repente, cultura microbiológica podia ser uma boa solução aqui para esses laticínios, né, pra gente aqui. O que ele tem que procurar, como que ele faz isso, né, assim, você não precisa de falar marcas, mas você pode falar, olha, existe os kits, existe tal jeito, essa metodologia, né, esse curso, não sei. Olha, eu acho que antes da gente falar sobre a cultura microbiológica, né, pensando no laticínio, eu acho que eu tenho um ponto muito importante para falar aqui, que é o seguinte: a cultura microbiológica sozinha não resolve, porque ela não é mágica. Então, se a pessoa, o laticínio, o produtor, o técnico,
entra na cultura microbiológica achando que isso vai resolver o problema, não vai. Eu vou explicar o porquê que não vai. Porque, na verdade, isso que eu estou falando, gente, é porque a gente tem relatos de técnicos e produtores que adquiriram a cultura microbiológica e chegaram para mim e falaram, Ana, não funciona. Eu falo, como assim não funciona? É claro que funciona. Aí o produtor, não, mas eu faço cultura microbiológica e não muda nada. E não mudou nada, eu tô até desistindo. Eu falo assim, não, então peraí, o que você fez com isso? É a mesma coisa, por exemplo, para CCS individual. Cansei de receber técnico falando, Ana, eu faço CCS individual na fazenda tem 1 ano, mas não mudou nada. Eu falo, mas o que você está fazendo? Ele, não, eu faço CCS individual e as vacas de mastite de CCS alta, eu dou leite pro bezerro. O que mais? Ele, não é isso. Eu falo, mas aí também, né, meu filho? Você tem uma ótima ferramenta, você faz uma coisa com ela, não vai resolver. Né? Então, a cultura microbiológica, acho que esse é o primeiro ponto, muito importante. Não adianta o laticínio comprar a cultura microbiológica para oferecer para os fazendeiros, ou algum fazendeiro, né, produtor rural que estiver assistindo a gente. Então eu vou comprar essa cultura microbiológica que vai resolver o meu problema. Não vai resolver o problema, tá? Não é ela que vai resolver, porque senão, mais uma vez, se tivesse uma coisa única que resolvesse o problema, a gente não teria emprego, né? Sim. Então, a cultura microbiológica, ela é um exame complementar. Assim como a CCS, assim como o CNT, o WMT, exame complementar. Então, se você só faz a cultura microbiológica, não vai resolver o problema. O que o laticínio precisa? É importante que ele tenha uma cultura microbiológica para oferecer para os produtores? Sim, super importante. Mas o laticínio precisa de uma equipe de campo que trabalhe a qualidade do leite. E a equipe de campo não estiver engajada em trabalhar a qualidade do leite, a cultura microbiológica não vai resolver. O máximo que vai fazer é testes de mastite clínica para algum produtor que está interessado e só. Não vai resolver o problema, entendeu? Então, essa é a primeira coisa. É assim, tem uma equipe engajada, está treinada, está sabendo como é que funciona, sabe trabalhar com qualidade do leite? Ótimo. Então, agora você pode... Já está fazendo CMT ou CCS individual nas fazendas? Tá? Beleza. Então, agora a gente pode colocar uma cultura microbiológica. Não, Ana, não tenho equipe, eu tenho alguns técnicos que trabalham com a parte de venda e compra de leite e eu quero que eles coletem leite para a cultura microbiológica. Não vai funcionar. Não, eu quero que os produtores coletem leite e mandem pelo caminhoneiro que a gente vai fazer o teste aqui e manda o resultado do produtor. Não vai funcionar. O que o produtor vai ter de ajuda para fazer alguma coisa com esse resultado? Não, ele vai por conta própria. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vou mentir falando que vai, porque não vai funcionar. Talvez no primeiro momento você vai achar que vai funcionar. Mas vai passar 3 meses e vai falar, nossa, assisti aquele podcast do Papo de Laticínio e aquela menina que estava com a Sara, ela falou que não ia funcionar e não funcionou. Não funcionou. Porque não vai. Tá? Então, assim, primeira coisa, quer comprar cultura microbiológica? Ótimo, maravilhoso. Mas tem uma equipe para trabalhar com isso. E uma equipe que sabe o que está fazendo. Porque saber qual que é o agente e indicar um medicamento, isso não é trabalhar a cultura microbiológica. Muito pelo contrário. Isso aí é qualquer outra coisa. Assim, vai ajudar 5%. Não é isso que precisa. Então, é importante você saber o que a cultura microbiológica pode ser, o que ela pode entregar de resultado para uma fazenda. Essa é a primeira coisa. Tá, beleza, Ana, já sei o que é e tal, eu quero ter uma cultura microbiológica. Como que eu posso fazer isso? Hoje, basicamente, a gente tem 2 empresas que são as mais famosas hoje, que estão trabalhando com essa cultura microbiológica, que tem resultado em 24 horas, e a gente tem outras empresas menores também. Só que é importante a gente entender, assim, a eficácia da placa que a gente está trabalhando, tá? Então, hoje, eu já trabalhei com as 2 empresas e isso aí fica a cargo de quem for comprar, o que vai querer, porque depende de muitas variáveis e cada um entender qual é o momento que está, né? Hoje a gente tem as placas que tem a marca Acumast. Então, hoje, na Acumast, você compra as placas, você tem que ter a sua própria estufa que você compra na internet, mas a Acumast, ela tem acho que 4 ou 5 tipos de placas diferentes, então você tem uma diversidade de atuações que você pode fazer, mas ela vende placas, então é a Acumast, e a gente tem a outra que é a OnFarm. Você assina um plano, até onde eu sei, assinava um plano, e aí nesse plano você tem direito a quantas placas por mês, chega a cada 2 meses, e ele te empresta uma estufa. No final das contas, Ana, qual que é melhor? As 2 fazem a mesma coisa. Tem placas que tem diagnóstico em 24 horas. Qual que é a diferença delas? Na OnFarm você assina uma mensalidade, então você vai ter umas placas, um número fixo de placas que vai chegar para você, e eles vão te emprestar uma estufa para você usar. E na OnFarm só tem um tipo de placa.
O resto é kit, né, de diferencial. Na Acumaste, eles não têm estufa, então você tem que entrar lá no Mercado Livre ou no site de alguma estufa e comprar. Ah, quero comprar uma estufa, chega para você, pronto, acabou, é sua. E você vai comprar as placas. Aí, dependendo, você faz o seu estoque. Ah, não, esse mês eu vou comprar 10 placas. Aí você vai lá, 10 pacotes de placa. Ah, não, mês que vem eu não vou mais. Aí você também não compra. Então, você tem essa flexibilidade. As duas são praticamente a mesma coisa. Faz a identificação dos mesmos agentes. Então, o que vai depender ali vai ser assim, realmente qual que é o momento do laticínio e onde ele se sente mais confortável estar. Eu tenho alunos na mentoria que tem OFAM, eu tenho alunos na mentoria que tem Acumaste. Então, vai depender do que você está querendo para o seu momento, entendeu? Ah, mas vale demais a dica aí, o pessoal que precisa de saber, né? Já sabe o rumo. Já tem o rumo, já. É o primeiro passo, né? Já tem o primeiro passo, exato. E aí, Ana, eu queria que você falasse assim, se fosse para você dar uma dica, né, para um técnico de laticínios, um técnico de campo, né, a pessoa da equipe da qualidade de campo, né, ele vai na fazenda, o que ele precisa de destacar ali para o produtor, como risco, como prejuízo, sabe, como alerta? Eu acho que é importante o seguinte, acho que uma das primeiras coisas que o técnico ele pode fazer é mostrar para o produtor o quanto é importante o diagnóstico precoce, o mais rápido possível, da mastite clínica. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Primeiro porque ele, às vezes, é negligenciado, porque o pessoal acha que tá fazendo teste da caneca e não está sendo bem feito. Porque o animal, quando ele está com a mastite clínica, ele está assim, muito... Ele é um ponto de infecção para outros animais muito intenso. Então, eu focaria, né? Vamos dizer que eu estou trabalhando no laticínio, e aí eu vou chegar numa fazenda. Uma das primeiras coisas que eu faria seria essa questão da mastite clínica e mostrar para o produtor a importância que é quanto mais cedo ele faz esse diagnóstico, mais rápido a gente consegue agir. Mostrar esse prejuízo, né? Ele pode mostrar, olha, ó, levar um número para ele, levar um número assim, né? Saber fazer esse cálculo junto com ele, mostrar, olha, o tamanho da despesa, o leite que o senhor vai descartar, quanto que é o medicamento, o senhor vai ter que contratar um veterinário, né? Inserir tudo que tem ali, levar essas informações. Na verdade, não é levar, é sempre ter isso com ele, né, Ana? É uma conta básica que a gente faz hoje para ver o prejuízo da mastite clínica. A gente faz assim, ó, se for uma mastite clínica leve, que você trata aí 3, 4 dias e descarta o leite mais 3, são 7 dias. Então, é 7 dias. Um caso de mastite leve são 7 dias. Meu Deus, pois é, muito tempo. E olha só, isso eu tô falando, um caso. Se esse animal tem 4 casos, é 1 mês de leite descartado. Se esse animal tem 4 meses, 1 mês ele jogou leite fora. Ele gastou medicamento e comida e ele não fez nada com leite. E aí, Ana, a gente volta lá no início que a gente já falou, que é a questão de tratar e não de curar. Não, assim, deixa eu ver se eu falei certo. E não curar, e não tratar, exatamente. Né? Porque que acontece? Às vezes o camarada, ele comprou o remédio, tratou da vaca, curou a vaca. Aí passou o efeito do remédio, daqui 3, 4 dias, ela tá com uma mastite clínica de novo. Porque às vezes é igual você falou, às vezes é um agente ambiental ali, e aí ele não foi eliminado, a vaca continua no mesmo lugar, a vaca volta, aí compra medicamento de novo, trata da vaca. Aí isso é igual você falou, às vezes fica 1 mês sem conseguir aproveitar o leite da vaca, tomando prejuízo. E sabe o que é pior? O problema maior, quando é 1 mês direto, o produtor ele fala, nossa, essa vaca tem 1 mês que eu não estou aproveitando o leite dela. Aí ele percebe. O problema, eu acho que tem um problema maior, que é quando aquele animal que é assim, ó, hoje ele tá com mastite, trata 7 dias. Aí ele passa 30 dias sem dar mastite. De repente ele dá mastite de novo. Mais 7 dias. Aí passa mais 30 dias, ele dá mastite de novo. Aí, então, em 4 meses, ele dá mastite 1 vez por mês. Deu 4 semanas de mastite. Então, o produtor não viu. Mas dos 4 meses de lactação, 1 mês, esse animal só deu prejuízo, comeu e ele não aproveitou o leite desse animal. Por isso que eu faço igual o aplicativo daqui que a gente tem pro produtor. Porque ele anota tudo isso e ele tem os dados disso. Né? Ele sabe depois, fala, olha, ele pode, de repente, ele não tá conseguindo observar se ele não tá anotando, mas se ele para e falou assim, gente, essa vaca minha, né, eu tenho que ou curar ou vender isso, não sei, né?
Não dá, Alguma coisa tem que ser feita, tem né? que tomar alguma medida. E é isso, às vezes o pessoal não lembra, é rotatividade de gente, de vaqueiro, né? A pessoa não lembra mesmo, não anotou. Se não anotar, não vai lembrar, né? A não É. ser que tenha poucos animais e todo dia ele tá vendo os animais dele ali, ele mesmo tirando leite. Aí ele consegue lembrar. Mas não é o comum, né? Eu acho que nem se é poucos animais, porque a fazenda é um universo. É, Então, tem coisa para tem fazer o isso. dia inteiro. Você não precisa nem de procurar serviço que ele aparece, entendeu? Às vezes você não É, tá nem querendo, de repente, opa, olha, estragou um caminhão aqui. Tem que ir lá é, na cidade comprar uma peça. Ah, é, o boi estourou a cerca, lá vai eu consertar a cerca. Ah, uma boia. Ah, o bezerro caiu no buraco, entendeu? Então, assim, fazenda tem coisa demais. Aí ele vai lembrar que de manhã, pintada, deu grumo do lado, entendeu? Não vai lembrar. vai lembrar. Então, quanto Exato. menos coisa o produtor tiver na cabeça, melhor para ele otimizar o dia de serviço dele. Então, a gente fala assim: tem 2 vacas? Não importa, vamos anotar. Tem 10 vacas? Não importa, vamos anotar. Ah, Tem não, às 1000, né? vezes não dá para Anota. anotar. Beleza, mas então vamos ver quem pode fazer essa anotação para a gente ter esse registro. O registro é muito importante. Exato. Muito A gente tem pensado muito em soluções de aplicativo porque hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso, né? Tá todo Sim, mundo com o celular o tempo todo ali do lado do canivete, então ajuda muito. não, Ajuda. E hoje em dia a gente vê que essa tecnologia, porque a gente acha que o produtor ele não está inserido no meio tecnológico, mas na verdade ele está muito inserido. Muito inserido. Talvez ele tá mais até que alguns laticínios, né? E às vezes a gente acha que não, mas ajuda até a comunicação. Se você conseguir Sim, mandar uma mensagem. E assim, beleza, vai ter. Gente, eu sei, a gente tá falando essas coisas assim, fica parecendo que todo mundo tem um celular. Eu sei que existem regiões do Brasil que não tem área de cobertura, que não tem internet. A gente sabe sim. disso. E a gente tem que pensar em estratégias. Por isso que eu falo, o técnico que trabalha a campo, independente da área que você está, você tem que ser flexível. Porque cada lugar que você vai é diferente. Se você está assim, não, eu só trabalho com WhatsApp, eu só trabalho com isso. Não, Não é tem que ser assim. flexível. Não, exatamente. A gente tá falando de uma situação ainda ótima, né? Eu É, ainda tô te oferecendo uma situação ótima aqui. Você tem que estar preparado para tudo, né? Tem preparado para pessoas assim que não estão interessadas mesmo em resolver o problema e você tem que tentar ajudar ali a mostrar que vale a pena, né? exatamente, exato. Ô, Ana, e sobre amostras, eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais são os erros mais comuns nas coletas, tanto no tanque quanto no tanque eu falo assim, que às vezes é feito por transportador, né? Ou nas amostras individuais também. O erro número 1 é não homogeneizar. É. Primeiro erro. Não homogeneizar, chega lá, coleta e pronto, acabou. Seja CCS individual, seja tanque, não homogeniza. Então, esse é o primeiro erro, que eu acho que é o que mais acontece. Não homogeneizar e depois não preparar a amostra. Por quê? Porque a coleta, ela vem com. O coletor tem um comprimido. Se você só coleta o leite e deixa, coloca na caixa isso aí, o comprimido dissolve, mas o leite não recebe Não, não. o É. conservante. Então, o Não outro diluiu erro tudo. o outro erro que eu vejo é o quê? A pessoa não faz a homogeneização da amostra depois que ela está coletada. Acho que coletou, pronto, acabou. Aí perde a amostra. Eu acho que, pensando em CCS, esses seriam os 2 principais erros. E pensando em CPP, eu acho que talvez seja a coleta acontecer com leite quente ainda. Tem muito, Hum, o pessoal que faz a coleta, né, na maioria das vezes são os transportadores, eles não esperam leite refrigerar, coleta leite quente. é. Acho que isso também é uma falha que acontece bastante, sabe? E também não lavar o equipamento que usa e desinfectar para fazer a coleta. Principalmente para CPP, isso influencia muito. Exato, exatamente, é verdade. Fora né, assim, as não higienização de mão também, né? Que tudo É. isso influencia. Às vezes coloca a mão suja lá dentro do leite, junto com o coletor. Mas É, é mais um podcast só sobre isso, né, Ana, também. sim. E assim, outra coisa, outra polêmica, né, assim, que é por que os técnicos insistem tanto, a gente já até falou disso mais um pouquinho antes, né, mas por que os técnicos insistem tanto em curar e não em prevenir, né, assim, será que é muito mais fácil, Ana? Na verdade, parece que é mais fácil, mas não dá tanto resultado assim, né? Acho que o que eu tenho visto é que a forma como os técnicos eles atuam a campo
Isso, inclusive, era uma forma que eu atuava a campo antes, sabe? Eu mudei muito a minha forma de atuar. Depois que a gente começa a estudar e tudo mais, a gente entende um pouco mais. Mas eu vejo que, às vezes, quando a gente está no batidão ali, para você ter um tempo para parar, para analisar o que está acontecendo, o que eu tenho que coletar de dado e tudo mais, talvez isso é um pouco mais difícil, mais trabalhoso. Eu nem falo difícil, eu acho que é trabalhoso. E aí, às vezes, o técnico ele tem que atender 60 fazendas, ele trabalha, ele sai 4 horas da manhã e volta 9 horas da noite. Ele não vai ter energia para parar, eu vou olhar agora os dados dessa fazenda, aí abrir uma planilha e ver. Então, eu acho que quando não tem esse movimento da análise do dado, a única solução que sobra, a única conduta técnica que tem para fazer é medicamento. Não tem outra coisa para fazer. Porque se você não analisa o dado, você não tem como trabalhar de forma preventiva. Porque essa tratativa, né, que a gente está falando, né, de tratar de forma preventiva, né, não é dar medicamento de forma preventiva, mas a tratativa, lidar com a situação de forma preventiva, exige uma análise de dado. Mas se o técnico não tem o tempo para isso, ele não vai fazer. Por melhor intencionado que ele seja, não dá tempo. Então, o que sobra? Tratar. Entendeu? Então, eu acho que vai muito daí. E também do fato de, às vezes, achar que analisar é uma coisa que gasta tempo, que demora. E, na verdade, não demora quando você não tem o conhecimento. Mas uma vez que você faz um curso, que você não vou nem falar de especialização, vou fazer uma pós-graduação, nem disso. Mas quando você faz um curso que te dá essa capacidade de entender, vai começar a perceber que as coisas se repetem em várias fazendas. Óbvio que cada fazenda é uma, mas tem uma linha dorsal, uma espinha dorsal da qualidade do leite que ela é igual para todas as fazendas. Exatamente. Toda fazenda tem que ter rotina de ordenha. Toda fazenda vai aparecer alguma bactéria. Então, se você sabe quais são as bactérias, sabe fazer a rotina de ordenha, sabe fazer uma linha de ordenha, você trabalha em qualquer fazenda. A questão é saber qual fazenda tem que fazer o quê e qual etapa. Então, vai ter fazenda que já faz o teste da caneca, você vai fazer um treinamento rápido. Tem fazenda que não faz o teste da caneca, você vai ter que fazer do zero, então vai gastar mais tempo nisso. Então, a grande questão é o técnico ter o conhecimento disso. E a sensibilidade de entender que o mesmo que eu ensinei para a Ana não é o que eu vou ensinar para a Sara, né? Exatamente. Não dá para medir o grau que você tem de conhecimento sobre a mastite e o grau que eu tenho. Não dá para, olha, eu vi as duas no mesmo lugar, eu imagino que ela saiba a mesma coisa, né? Então, essa sensibilidade acho que é um negócio muito sério. E aí você falou até de rotina de ordenha, eu queria que você falasse pra gente também, né? A que ponto que deve ser dado muita atenção, né, no equipamento de ordenha e sobre a rotina de ordenha também, né? O que é importante? O equipamento de ordenha, como a gente tinha conversado, né? Ele é extremamente importante. Então, se o técnico que trabalha a qualidade do leite não sabe trabalhar o equipamento de ordenha, tá tudo bem, mas é bom ele procurar alguém que saiba trabalhar, porque a gente precisa que, né, é uma máquina, tem que estar funcionando da melhor forma possível, né? Quando a gente entra na rotina de ordenha, tem 2 pontos que a gente tem que entender. A rotina de ordenha ela tem que ser rápida, porque a vaca ela precisa de comer e dormir para dar leite. Então, se essa vaca está em pé na sala de espera, se essa vaca está numa ordenha que está demorada, está errado. Toda vez que esse animal está em pé, você está perdendo produção de leite. Porque ele está gastando energia para ficar em pé e não está gastando energia para produzir leite. Então, a rotina de ordenha ela tem que ser eficiente, de uma forma que você tira o leite, não contamina, não infecta o animal com nenhuma bactéria e libera ele o mais rápido para beber água, comer e deitar logo onde ele tiver que deitar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto mais importante. Quando a gente fala de rotina de ordenha, a gente tem, né, as etapas básicas da rotina de ordenha, né, que é o teste da caneca, o pré-dipping, a secagem, coloca, tira o conjunto e faz o pós-dipping. Essa é uma rotina de ordenha básica, que é assim, tem que ter. E aí, você vai ter fazenda que faz 2 pré-dipping. Quer fazer? Pode fazer. Não existe. A grande questão é que não existe legislação que determina qual é o tipo de rotina de ordenha que você tem que ter. Mas cada etapa da rotina de ordenha existe por um motivo. Então, o pré-dipping, teste da caneca, eu faço porque eu preciso identificar a mastite clínica. Se você não faz, você não identifica. Pré-dipping, eu preciso de fazer o pré-dipping porque o teto da vaca vem sujo. E o leite vai passar no canal. Se você não desinfeta esse teto, ele vai entrar bactéria pelo canal do teto. Secagem. Eu preciso que o teto esteja seco, senão o equipamento de ordenha não vai colar. Não adianta. Aí vem, coloca o conjunto, tira o conjunto
E o pós-DIP, quando o animal sai do conjunto de ordenha, o teto está com a pele contaminada. Tem uma colonização de bactéria ali. Se você não eliminar essa bactéria, ela vai colonizar a pele do teto e, dependendo do tipo de animal, ela vai entrar dentro da glândula mamária pelo canal do teto. Então, cada etapa tem uma justificativa. Eu quero fazer 2 pré-DIP. Eu quero fazer 3 testes da caneca. A grande questão é viável? É viável? Vale a pena fazer isso? Porque tem toda a questão do tempo que a vaca fica ali na sala de ordenha. Então não adianta você tentar inserir mais um processo e prejudicar todo o processo. Exatamente, né? O que daria... Rotina de ordenha é mais um podcast. Porque quando a gente entra em cada etapa da rotina de ordenha, existe na fisiologia do animal a ocitocina natural e ela precisa de ser liberada. Então, a gente tem que ter o tempo entre o primeiro contato até a liberação da ocitocina com o acoplamento do equipamento de ordenha. Então, isso também é um universo que o técnico ele tem que saber, porque na hora que ele falar com o produtor ou com o ordenhador, olha, uma vez que você começa o teste da caneca, você tem 1 minuto e meio para colocar o conjunto. Você tem que explicar o porquê. Se falar só isso, o produtor vai falar assim, não dá tempo, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, que o técnico, ele fala que é difícil porque ele não tem o conhecimento. Não, mas trabalhar a rotina de ordenha, trabalhar com a difícil demais, porque eu chego na fazenda, eu falo para fazer e ninguém faz. Mas é porque você está falando para fazer, você não está explicando o porquê que você tem que fazer. Exato. E não está fazendo junto, né? Fala assim, vamos fazer junto. E aí você até falou já de alguns processos, mas aí tem CMT, teste da caneca, pré-DIP, pós-DIP, todos os processos. E todas as falhas de processo. É que um técnico precisa de estar atento. Chegar lá na fazenda e ver um copinho, um aplicador de pré-DIP ou de pós-DIP, significa que está usando, né? Não. Exatamente. Né? Fazer um CMT e fazer um teste da caneca significa que o cara está fazendo direito ou está fazendo uma boa interpretação? Ou sabe por que ele está fazendo isso? O que ele vai fazer com isso? Exato. Às vezes a gente chega, né, fica acompanhando a rotina de ordem, você vê que o camarada está tirando leite, fazendo o teste da caneca, mas olhando para outra vaca que estava dando um coice, né? Lá, exato. Sei lá, qualquer movimento que teve diferente. Então, assim, são detalhes que precisam ser bem observados, né? Não adianta só fazer, adianta só aplicar um pré-DIP e não esperar o tempo correto? Né? Adianta aplicar um pós-DIP de uma qualidade muito ruim? Você está jogando dinheiro fora. E assim, no final das contas, a gente vê que se o técnico não tem um conhecimento, isso não é traduzido em bom trabalho dentro da rotina, dentro da ordem em si. Porque o produtor também, ele não vai saber, às vezes, ele precisa de ajuda para ter o conhecimento. Porque, não, mas é só procurar na internet. Gente, mas na internet tem tanta coisa fake. E tanta coisa que às vezes precisa de uma coisa mais bem explicada. Porque ler é uma coisa, agora alguém te explicar como é que faz, o entendimento é muito melhor. Eu acho que isso também falta para o técnico, essa sensibilidade. Que nem todo mundo sabe tudo. Não, pois entendeu? Exatamente. Eu falo que treinamento, Ana, treinamento e conhecimento falta, assim, eu acho que falta muito na nossa área, né? Na nossa cadeia, assim. A gente precisa de investir, a gente precisa de falar. A gente fala muito disso aqui no nosso podcast. Não é porque só a gente é chato, enjoado, não. Porque a gente está realmente preocupado e a gente sabe que faz diferença, né? Quando você vai no curral, quando você treina um técnico, quando você treina um ordenhador, faz muita diferença ali os resultados. Um dono de uma fazenda, se ele entender o real prejuízo de uma CCS alta, ele muda o comportamento dele. Sim, exato. Né? E até para o técnico conseguir mais fazendas, trabalhar, ter dinheiro, a gente precisa de comprar nossas coisas, né? E você só tem resultado quando você sabe trabalhar. E para você saber trabalhar, você precisa do conhecimento. Então, assim, eu quero fazer meu nome na região. Mas você está entregando resultado na fazenda? A CCS da fazenda está diminuindo? Talvez não, porque você não tem um conhecimento para isso. E é isso, a faculdade, ela dá para a gente um conhecimento básico. Só que se a gente ficar só com isso, isso é pouco para o tanto de desafio que a gente tem na vida profissional. É muito conhecimento, mas na hora que a gente vai para o campo, se a gente não continuar renovando esse conhecimento e aprendendo... Sim. Ô, Ana, pra gente já ir finalizando o nosso papo, porque senão vou ter que pagar muitas horas caras aqui pra mim o que quer. Tô brincando, gente, pura doação.
Eu queria só que você falasse, né, para um técnico, o que é indicado para ele recomendar um CCS, um CMT, em que momento, né? Qual momento? Olha, só pode fazer um CCS, só pode fazer um CMT ou você pode fazer uma CCS individual, né? Que momento que você recomenda para um técnico? Eu tô falando isso para os técnicos de laticínios que às vezes entraram na área agora e que né, ainda são meio perdidos. Ó, eu acho que é o seguinte, se a fazenda não faz esse teste, não faz, tá? Então, você chegou na fazenda a primeira vez e ela não faz nenhum desses testes, nem CCS, Nenhum, nem exato. Eu não gosto de fazer num primeiro momento, assim, depende também do número de animais, né? Se dá para você fazer, já pega a primeira visita e já faz, para poder já começar a coleta de dados. Ana, não tem como eu fazer, porque meu tempo na fazenda é curto. Então, na primeira visita, não indique um CMT ou CCS, assim, a minha sugestão. Não indicar a CCS nem o CMT na primeira visita, porque você está conhecendo a fazenda, você tem que levantar outras informações. E você precisa, né, em relação ao CMT, você tem que treinar o produtor para ele executar o CMT. Então, é importante que ele tenha esse treinamento, você tem que sensibilizar ele, que o CMT é importante, aí você ensina ele como que faz, aí ele vai fazer. Pode ser que seja na segunda visita, pode ser que seja na terceira visita. Ah, não, Ana, o produtor é ótimo, super receptivo, já quer fazer um tanto de coisa. Então, logo na primeira visita já faz. CCS individual. Organize primeiro a logística dele, então no sentido de quando que a gente faz, quando que acontece, quando que não acontece, e depois a gente faz essa coleta, entendeu? Agora, é importante, independente, o mais rápido possível. Mais rápido. E uma vez que começa, não para. Tem que fazer não pode sempre. parar. Aprendeu, né? Faz para sempre. Exato. E aí, quando que o técnico deve alertar uma fazenda, né, sobre uma CCS alta, né, ou sobre uma mastite? Mesmo que, sei lá, ele sabe que já sabe que a mastite subclínica dele tá alta, às vezes ele tem uma análise, faz uma análise certinha, acompanha os resultados lá que o laticínios manda para ele, né? Quando com o técnico, né, ou quando com a fazenda deve falar, gente do céu, né, deixa eu tomar cuidado aqui. Ou eu posso seguir a legislação e tá tudo bem. Eu acho que para um primeiro passo, para um primeiro momento, segue a legislação. Então, está acima de 500 mil, já ligou o alerta. Eu acho que eu começaria assim, sabe? No primeiro momento, cheguei na fazenda, a CCS está 800, opa. A CCS está 500, opa, vamos lá. Esse é o primeiro sinal de alerta, pensando em CCS alta no rebanho. Ana, as fazendas do laticínio só tem CCS de 300, 400. Então, esse é o seu valor. Tudo que estiver acima de 200. Mas se você estiver fazendo com 1 milhão, com 2 milhões, é melhor você talvez se preocupar com essa, que talvez impactam mais na qualidade geral do resultado leite, do que uma fazenda de 300, de 400. Então, essa linha, ela vai depender da realidade do laticínio. Obviamente que no primeiro momento a linha está na legislação. Agora, não, já está indo para 300, 400. Então, vamos focar no 300, 400. Pensando que a gente trabalha no máximo aí com 200 mil. Então, abaixo de 200 mil. Ah, não, tem um laticínio que todas as fazendas têm CCS abaixo de 200 mil. Então, tá tudo certo, não precisa se preocupar com nada, entendeu? Seria exato. Seria o sonho. Seria o sonho de todo mundo, né? Que um dia, quem sabe, a gente não chega lá, né? Todos os laticínios trabalhando com fazendas com CCS abaixo de 200 mil. Seria exato. Quem sabe, né? Quem sabe. Ô, Ana, eu acho assim que a gente tem assunto ainda para mais 25 podcasts, né? Fica aqui o convite da Evomilk, do Papo de Laticínios, né? Eu espero que você volte. Acho que tem muito pra gente explorar sobre rotina de ordenha, sobre água, sobre higienização, sobre treinamento, né? Sobre os processos. Então, assim, a gente nem vai considerar que esse assunto tá encerrado. Esse assunto só começou, tá bom? Não, maravilhoso, Sara. Eu agradeço o convite. Espero que o pessoal tenha gostado do nosso papo, que goste aqui, né, do nosso papo. Acho que a gente falou muita coisa importante e muita coisa que eu acho que traz transformação assim que vê esse vídeo, entendeu? Viu o podcast, já sabe que pode ir para fazenda e já começa. Acho que esse é o mais importante. Exato. Eu falo assim, uma coisa que a gente tenta muito aqui é trazer esse alerta para as equipes de laticínios. Fala, pessoal, olha, dá para vocês fazerem diferente, né? Exatamente. Dá para fazer assim, diferente amanhã. Né? Tá vendo hoje? Amanhã já dá para fazer diferente. Que é o que a gente precisa, né? Ô, Ana, para quem quer acompanhar seu conteúdo, para quem quer acompanhar todo o conhecimento que você compartilha, onde que o pessoal acha você nas redes sociais?
Hoje a gente está no Instagram como milkcare_br e a gente também tem um canal no YouTube que é da Milkcare. Para quem quiser seguir a gente nos dois, a gente está sempre postando vídeo, reels, conteúdos com aplicação prática, tanto para o técnico, então está com alguma dúvida sobre algum assunto, alguma conduta, a gente tem esse tipo de conteúdo lá, ou então para quem quer saber um pouco mais, eu quero saber mais sobre tal assunto, sobre tal bactéria, só aparecer que a gente tem conteúdo de sobra. Já viu, né, pessoal? Tá com dúvida, só seguir o Milkcare que você vai sanar todas as suas dúvidas sobre CCS. A gente faz o possível, com certeza. Não, mas vocês são muito bons de conteúdos, que é isso, são maravilhosos mesmo, assim. Conteúdos, eu falo assim, incríveis, completos, né? Eu falo assim, hoje tem muita coisa Imagina você, 10 anos atrás, com o que você tem de acesso hoje à informação. Nossa, não, eu falo, seria outra realidade. Nossa Senhora. Seria uma vida bem diferente. Então, os técnicos que estão trabalhando, né? O pessoal que está a campo hoje, né, ou que tá coordenando equipes, tem muito acesso à informação e tem muita ajuda aí para poder, de graça, né? Muito conhecimento de graça e entregue. Não, com certeza. Ana, muito obrigada mesmo pela sua participação, pelo papo, foi maravilhoso, foi uma senhora aula aqui que você entregou, né? Igual eu falei, fica o nosso convite, quando quiser, né? Nós sempre estaremos de porta aberta para receber você, tá bom? Muito obrigada mesmo, muito obrigada pelo papo. Obrigada, Sara. Eu que agradeço o convite e a confiança da gente vir trazer esses conhecimentos aqui para tanta gente que ouve aí o Papo de Laticínio. E sim, falar que estou aberta a novos encontros, pode ter certeza que a gente vai ter muitos papos aí pela frente. Tá, eu acho que depois a gente pode gravar um podcast internacional, né? O próximo com certeza será. Pois é, que maravilha. Boa sorte na sua jornada, tá? Muito sucesso para você. Muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua entrega. Obrigada, Sara. Agradeço você e o pessoal do Papo de Laticínio pelo convite e a gente se vê em breve. Se vê. Tomara que sim. E, valeu, obrigada. Pessoal, siga lá, né, o Milkcare, Milkcare_br. E vocês acompanhem os conteúdos que a Ana, né, e o pessoal dela publica lá e entrega para vocês. Vale a pena demais. E ela falou que tem um canal também lá no YouTube. Eu vou colocar também na descrição do podcast. E se inscreva no nosso canal, é só vocês procurarem por Papo de Laticínios no YouTube, acionar o sininho, vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que a Evomilk prepara para vocês. Nós estamos também no Spotify. E siga nossas redes para vocês acompanhar as novidades que a gente já fala que vai lançar, né? Então, nós estamos @papo de laticínios, @sara.machados ou @evomilk_br. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais. Um beijo para vocês e até a próxima semana.